Bom dia a todos aqui presentes. Estamos aqui muito felizes em dar início a esse 6º seminário do IBRAC de Regulação e Concorrência, temas momentosos, aliás, extremamente interessantes, que nós vamos passar durante esse seminário, né? Quer dizer, como sempre, nós vamos contar aqui com a ajuda de diversos palestrantes, hoje, especificamente com o Marcelo Guarani, Siakel e a Albuquerque, que são grandes e constantes colaboradores aqui do IBRAC, então, desde já, eu agradeço muito a ajuda de vocês, a presença de vocês em vários dos nossos eventos. Vocês são espetaculares na condução desses assuntos regulatórios e sempre nos ajudam nos temas de regulação, né? Nós vamos passar por vários temas aqui. Ontem mesmo, num debate na GV, com o professor Gessner, o Barreto, o Rabagnani e o Braido, nós estávamos discutindo um pouco regulação e antitrust, ou seja, antitrust em setores regulados, né? E um tema muito interessante e que também está na pauta do dia no CAD, com várias discussões sobre condutas e atos de concentração em setores regulados. Então, nada mais presente e atual do que discutirmos aí a qualidade e eficiência da regulação, exatamente para evitar essas discussões concorrenciais ou até evitar ou reduzir o impacto que decisões do CAD possam ter na regulação, ou seja, uma regulação bem feita evita esse tipo de conflito, né? Então, como a gente tem defendido aqui no IBRAC, ao longo de todos os debates que nós tivemos esse ano, é extremamente importante que a regulação seja de boa qualidade. Por isso esse seminário, a importância desse seminário que estamos começando hoje. Mas antes de começar, eu queria realmente agradecer aqui a todos os nossos patrocinadores que ao longo do ano vêm aí nos ajudando nesses tempos bicudos, né, a manter as atividades do IBRAC em dia, e tem sido um ano realmente bem agitado. Então, eu queria agradecer aqui o Caminati Bueno Advogados, o Sescom Barrier Advogados, o Demarest, o Greenberg Cordovil, o Lefosse, a LCA, Magalhães e Dias Advogados, Matos Filho Advogados, Machado Meyer, Marchini, Botelho e Caselta Advogados, ao Mercado Livre, ao Mundi, ao Pereira Neto e Macedo, ao Pinheiro Neto, à Telefônica, à Tendências, ao Tosini Freire, ao Veirano e ao Souza Melo e Torres. Muito obrigado aí a vocês que têm apoiado o IBRAC nesse ano, e mais uma vez obrigado a todos os palestrantes que vão passar aqui por esse seminário. E, Ricardo, por favor, pode dar início aos trabalhos. Muito obrigado a todos. Obrigado, Lauro. Bom dia a todos e todas. Bom, satisfação enorme estar aqui com todos vocês, dando início ao nosso 6º seminário de regulação e concorrência, né, do IBRAC. Já vem aí criando uma tradição com esse seminário, com discussões que a gente procura ter como interessantes, transversais, no que diz respeito aos temas de regulação e concorrência nos diversos setores regulados, né? Um evento que também já vai criando uma tradição de encerrar o nosso ano, né, o ano dos trabalhos de regulação do IBRAC, né, os trabalhos especialmente do Comitê de Regulação, a quem eu já inicialmente agradeço pelo ano e também por toda a colaboração na estruturação desse evento, né, um evento que, como eu disse, começa hoje, mas que também segue aí ao longo dessas 2 semanas, em 4 dias, né? Então, hoje é o primeiro. A gente também terá outros painéis ainda essa semana, na quinta-feira, com uma
entrevista, debate, né, uma espécie de mesa redonda, roda viva com o professor Carlos Ari Sundfeld, para discutir, obviamente, temas diversos em regulação. Na semana que vem, a gente terá um painel na segunda-feira, com representantes de 4 agências reguladoras, aqui eu estou falando da Anatel, a ANS, a ANTT e Bacen, para discutir o tema específico da regulação assimétrica, né? A ideia é ter uma troca de experiências das agências com relação à regulação assimétrica e também um diálogo sobre os desafios à frente. E no último dia a gente terá 2 painéis. Pela manhã, um painel bastante interessante sobre o tema das inovações disruptivas, e especialmente no que diz respeito às respostas regulatórias a esse fenômeno, né, da disrupção tecnológica, principalmente, né, trazida em diversos mercados, e como a regulação realmente responde efetivamente ou deveria responder a esse fenômeno, e que foi o tema principal de estudo do Comitê de Regulação do IBRAC, o tema do próximo livro do IBRAC que será lançado, um estudo que foi feito com relação a 6 setores da economia mais afetados pelo fenômeno da inovação disruptiva, e que será apresentado uma síntese das conclusões desse estudo, com uma discussão com a conselheira do CAD, Paula Farani, e também com o Filippo Lancieri, advogado e também acadêmico, que tem se dedicado a estudar profundamente o tema. Para, na tarde da terça-feira da próxima semana, a gente encerrar o nosso seminário com um experimento do comitê, um laboratório de temas de regulação. A ideia é ter 3 salas simultâneas, do que a gente espera ser brainstorm, de temas para serem trabalhados pelo comitê no próximo ano, né, com cada uma das 3 salas com um tema geral de referência, mas a ideia é que a gente tenha uma participação ampla e efetiva de todos os participantes do seminário, colocando ideias de temas para serem trabalhados pelo comitê. Então, eu convido aí todos a participarem do nosso seminário em todos esses dias. A gente também decidiu experimentar esse formato de um seminário um pouco mais espalhado, para não sobrecarregar demais a agenda de todos, né? Queria agradecer também a nossa equipe técnica, que é fundamental para colocar de pé esse evento, todos os eventos do IBRAC, especialmente a Dora e o Zé Carlos Busto. E agradecer a todos os participantes e todos os palestrantes, e aí especialmente o secretário executivo Marcelo Guaranis e nossa diretora a Kélvia Albuquerque, pela presença aqui no nosso primeiro painel, uma honrosa presença, e também, como o Lauro já disse, né, pela parceria ao longo dos últimos anos, né, com o IBRAC, né, nos anos mais recentes, né, uma interação bastante ativa com o nosso comitê, né, não é a primeira vez, nem a segunda, né, Marcelo e Kélvia, que a gente tem vocês aqui em eventos nossos para a gente discutir esse tema tão importante para o desenvolvimento econômico e social do país, que é a agenda de governança pública, de melhoria regulatória, da qualidade da atuação do Estado na economia, né? Se a atuação principal do Estado é por meio da regulação, a qualidade dessa regulação é decisiva para os resultados, para a efetividade do resultado da ação estatal. E, como vocês sabem, é um tema muito caro ao IBRAC e ao Comitê de Regulação do IBRAC, então é uma escolha óbvia nossa de tê-los abrindo esse nosso seminário, para que a gente tenha uma discussão, ouvir de vocês como evoluiu e como deve evoluir essa agenda
de governança pública e melhoria regulatória. É o que foi feito, especialmente o que está por fazer. Então, agradeço bastante, secretário executivo Marcelo, Kélvia, pela presença. Seria desnecessário fazer uma apresentação dos dois, mas acho que vale a pena fazer até para, talvez, refrescar a memória de todos com relação à trajetória, né? Então, Marcelo Guaraniz é o secretário executivo do Ministério da Economia, é graduado em Economia pela Universidade de Brasília e em Direito pelo Centro Universitário de Brasília, especialista em Direito Econômico pela FGV e mestre em Direito Público pela UNB. Foi subchefe de análise e acompanhamento de políticas governamentais na Casa Civil da Presidência da República, foi também diretor de regulação econômica e diretor-presidente da ANAC. A Kélvia Albuquerque é a atual diretora na Secretaria Executiva do Ministério da Economia, responsável por temas relativos à produtividade, concorrência, regulação e assuntos internacionais. É graduada em Economia pela Universidade de Brasília, pós-graduada em Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas. É especialista em políticas públicas e gestão governamental. Já exerceu funções na SEAI, na Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, na ANAC, na Ancine, na Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento Econômico de São Paulo e na SAG, né, a subchefia de análise e acompanhamento de políticas governamentais da Casa Civil da Presidência da República. Marcelo, Kélvia, a palavra é de vocês. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Ricardo. Bom dia a todos. Obrigado, Lauro. Obrigado pela introdução. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. É sempre um prazer e uma honra estar em conversas do IBRAC. Acho que vocês são parceiros do governo em todas as discussões de concorrência e regulação, né? Estamos eu e Kelvin aí há uns 20 anos ou mais cuidando de regulação e concorrência no governo. E é muito importante sempre contar com fóruns qualificados para que a gente possa fomentar o debate e ajudar na mudança de cultura. Esse aqui é o nosso trabalho. E é muito importante essa parceria, né, para a gente continuar difundindo tudo que a gente faz e ajudando a mudar o país, que acho que é o mais importante. Como eu disse, é sempre um prazer estar aqui no IBRAC, é sempre um prazer maior estar em Campos de Jordão, pessoal, mas como não tem jeito, o encontro é assim, fica devendo a próxima para a gente ir para Campos de Jordão, todo mundo vacinado, né, IBRAC sem Campos de Jordão faz pouco sentido. Enfim, bom, o tema de hoje é a gente discutir um pouco da melhoria regulatória, o trabalho que a gente tem feito. Ricardo ele acabou lendo os currículos da gente um pouco. Eu e Kélvia trabalhamos próximos, juntos, há muitos anos, né? Nos conhecemos aqui na SEAI, há uns 20 anos atrás, com agendas muito parecidas e acabamos nos esbarrando na vida em alguns momentos, né? Trabalhamos juntos na ANAC, trabalhamos juntos na SAG, lá na Casa Civil, e agora estamos aqui no Ministério da Economia, esse ministério que é um grande ministério com uma missão muito grande de mudar a economia como um todo. O ministro Paulo Guedes, junto do presidente Bolsonaro, quando criaram esse ministério, a intenção não era fazer um super ministério com seus 45 mil funcionários aqui, 23 secretarias, coordenadas por 8 secretarias especiais. A intenção não era essa, era de fato juntar todas as forças que nós precisamos para fazer a mudança na economia que entendemos necessária. E a mudança na economia envolve mudanças do lado macro e do lado micro. Qual o diagnóstico que está por trás disso? Nós gastamos muitos recursos públicos, né? Coletamos de todos através dos impostos e gastamos muito, né? Mas não necessariamente gastamos com aquilo que a população precisa. As demandas da população, os desejos da população mudam com os anos e os gastos públicos são, em grande parte, engessados por leis de 10, 20 anos atrás, que não refletem o que a população precisa. Esse é um lado, o lado do gasto. A gente poder mudar o gasto, tem que fazer reforma da Previdência, reforma administrativa, reforma fiscal, é uma série de reformas que faz a gente gastar melhor. Esse ano é um ano muito emblemático para a gente ver a nossa baixa capacidade de gastar os recursos públicos com o que precisamos. Se dependêssemos só do nosso orçamento para cuidar da pandemia, seria algo muito difícil, né? Nós tínhamos pouca flexibilidade de mudar os gastos para a pandemia.
Precisamos, então, pedir autorização para o Congresso para flexibilizar as regras fiscais, gastar além do nosso orçamento, para dar conta de fazer todos os gastos necessários para fazer com que a população não sentisse tanto os efeitos econômicos da pandemia, né? Grandes medidas foram adotadas esse ano, auxílio emergencial, flexibilização da folha de trabalho, benefício do emprego, justamente para permitir que a população não tivesse os efeitos tão ruins da pandemia, né? Não só os efeitos da saúde, mas quanto os efeitos econômicos da parada da economia. O outro lado do diagnóstico, um é o lado do gasto, o outro lado é justamente o ambiente de negócio. A gente tem no país um ambiente de negócio difícil, né? Ruim. Por quê? Porque temos sistemas de regulamentação muito pesados. Regulação lato sensu, né? Tanto a nossa regulação tributária é extremamente confusa, complexa, faz a gente gastar muito tempo, quanto a nossa regulação normal, né? Só no Poder Federal, Executivo, nós temos 11 órgãos reguladores, mas temos dezenas de outros reguladores que fazem regras todos os dias, criam empecilhos, criam custos. Algumas regras, sim, têm seus objetivos adequados, mas muitas são excessivas e acabam travando a vida da população, a vida daqueles que querem produzir, que querem criar sua empresa, que querem ganhar o dinheiro. Isso é um diagnóstico que a gente sabe que é complicado há muitos anos. Então, a nossa plataforma aqui, a criação desse ministério, é justamente para endereçar os dois lados. O lado do gasto, como reformas fiscal, administrativa e previdenciária, e o lado do ambiente de negócio, né? Simplificar reforma tributária, reforma trabalhista e toda a parte de regulação, né? Melhoria regulatória, fazer o mundo ficar mais fácil e fluido. Vamos preservar os interesses que precisam ser preservados com a regulação, mas nós não precisamos criar regulações tão excessivas, né? Precisamos pensar antes de regular. Não pensar antes é uma das grandes fontes dos nossos problemas do país, né? Para as duas coisas, tanto para gastar dinheiro público quanto para fazer regras. A gente já, em outros momentos, a gente acabou conversando sobre isso. Essa é uma agenda que a gente já carrega tem alguns anos. No governo Temer, começamos muito com uma agenda de avaliação do gasto e avaliação de regulação, mas no governo Bolsonaro isso foi completamente acelerado. É uma orientação do presidente tirar o governo do cangote do povo, né? De uma forma muito popular, mas é muito clara. Deixa o povo produzir, faça a regulação para aquilo que é necessário, preserva o que é necessário, mas não cria regras excessivas. E aí, por isso, a gente tem conseguido acelerar bastante esse trabalho. Ricardo e Lauro, como a gente tem um tempinho aí, acho que até 10h30, salvo engano, não é isso? Sim. E eu sei que vocês querem um tempo para pergunta, eu acho que é importante todo mundo participar, até para a nossa dinâmica. A ideia aqui é a gente apresentar um pouco de slides. Eu geralmente não gosto de apresentar slide nesse online, porque já é um negócio ruim da gente olhar para a tela, mas eu acho que é importante aqui um pouco para guiar, e a gente vai dando um pouco de contexto. Então, a gente dividiu aqui o seguinte: eu e a Kelvin é minha parceira de análise de impacto regulatório, de melhoria regulatória, né? A mãe da análise de impacto regulatório aqui de todos nós, está cuidando desse projeto já tem anos. A ideia é a gente dividir um pouco. Eu vou apresentar a parte geral, passo para a Kelvin para fazer já a implementação dentro do Ministério da Economia, como estamos fazendo para implementar a melhoria do governo, e a gente deixa um tempo para as perguntas, que eu entendo que são super importantes, né? Ao final, como é uma live, eu e Kelvin, a gente vai cantar evidências para poder cumprir o rito de todas as lives. A gente já ensaiou. Então, vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo no Zoom. Geralmente eu uso o Teams e estou ficando velho. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a apresentação com vocês. Espera aí, senão me ajuda para Kelvin. Sim, vocês estão vendo, certo? Então vamos lá. Bom, então aqui explicando para todo mundo o que é melhoria regulatória, todo mundo que trabalha com isso já sabe, mas aqui a gente usa os termos da OCDE e da Comissão Europeia, né? São medidas sistemáticas para a gente ampliar a qualidade da regulação, melhorar o desempenho, custo, efetividade e a qualidade legal da regulação das formalidades burocráticas associadas, né? Tudo que eu disse, né? Tirar o governo do cangote do povo, deixar a regulação fazendo sentido. Para que eu preciso regular? O que eu preciso regular? Essa foi uma das perguntas que sempre baseou a minha atuação até no governo. Eu lembro que um dos primeiros desafios que eu tive aqui de aviação, até de regulação, até por coincidência, era aviação. Eu comecei a trabalhar aqui no começo dos anos 2000, a gente tinha já desregulamentado e aberto vários setores, petróleo, energia, telecom, e aí tinha alguns setores que ainda davam muito trabalho, né? E a aviação era um desses.
Aviação, por exemplo, a gente tinha proibição de desconto, né? A gente não lembra mais, mas até 2001, 2002, descontos eram proibidos. Começaram a ser flexibilizados, teve um retrocesso aí em 2003, 2004, e aí com a lei da ANAC a gente conseguiu consolidar que descontos são livres. Olha que ganho para a concorrência. Mas a aviação internacional, voos internacionais, ainda tinha uma proibição de desconto, que só caiu em 2010. Ou seja, só 10 anos atrás nós temos descontos livres em voos internacionais. Antes disso, era proibido dar um determinado nível de desconto. Né? Por que isso existia? Essa era a pergunta que eu fazia, pelo amor de Deus, por que se proíbe descontos? E era muito difícil a gente entender, dos reguladores à época, essa resposta. Né? A resposta era que geralmente não tinha demanda, porque a concorrência ia ser excessiva, porque ia gerar uma concorrência predatória. Termos assustadores para a gente que mexe com concorrência, e deu muito trabalho a gente mudar essa lógica. Né? Bom, melhoria regulatória, segundo a Comissão Europeia, é o desenho e avaliação de políticas e regulações de forma transparente, com base em evidências e apoiada em opiniões dos cidadãos e das partes interessadas, com o objetivo de que a intervenção regulatória não exceda o necessário, ou seja, que atinja o seu objetivo e beneficie a sociedade ao menor custo possível. Texto bonito, mas traduzindo para o lado econômico, vamos avaliar qual é a falha de mercado que a gente precisa resolver, qual é o remédio para aquela falha e regular exatamente naquela proporção, não regular além daquilo. Né? Vamos regular para a falha que eu preciso, por exemplo, para a aviação. Regulação é muito importante para a parte de segurança. Né? Nenhum de nós sabe como é que está a situação da segurança do avião quando a gente entra. Se ele está com a manutenção em dia, se a tripulação está ok, se está treinada, né? Se está com combustível. Então, tem regras para isso. Regras que supram as falhas de mercado da simetria de informação. Eu não sei como é que o avião funciona, eu não sei como é que a tripulação está treinada, e da externalidade. Né? Às vezes, para a empresa, poderia ser mais fácil ignorar os custos de um acidente. Ignorar esses custos, porque tendo um acidente, o custo acaba sendo difuso. Mas a gente tem que interiorizar esses custos, tem que fazer com que as empresas coloquem no custo dela a exigência de manutenção, de treinamento, para que a gente evite ter acidente. Então, nós vamos regular nessa proporção. Né? Em aviação mesmo, já fizemos diversas discussões de coisas que, do ponto de vista de falha de mercado, talvez não precisassem ser tão reguladas. Já chegamos ao tempo de ter debates sobre distância de assentos, né, dentro da aeronave, se precisava regular, não precisava regular, discussões extremamente profícuas do ponto de vista regulatório. Princípios importantes da melhoria regulatória, é importante ter previsibilidade, regras que mudam todos os dias, setores que mudam todos os dias, dificultam muito a vida de todo mundo que trabalha, então é importante ter sempre uma agenda, ter planejamento regulatório. Proporcionalidade, intervir apenas quando e no limite do necessário, como eu disse, vamos identificar a falha, trabalhar para resolver aquela falha, mas não criar regras excessivas. Ter consistência, ou seja, as decisões devem ser baseadas em evidências. Como isso é feito no mundo, quais os efeitos que nós tivemos, vamos revisar a regulação de tempos em tempos, verificando se os efeitos que imaginamos nas regras quando criamos, se continuam fazendo sentido. Né? Aí os mercados evoluem, e aí mercados com avanço tecnológico grande, como de telecom, precisam ser sempre ter avanço de regulação. Tem que ter transparência, ou seja, a regulação e as bases, e a motivação para a regulação tem que estar sempre disponível para todo mundo entender por que a gente está fazendo isso. É a discussão dos descontos. Por que era proibido o desconto? Né? Não tinha nenhum documento que dissesse por que era proibido o desconto. Consulta aos interessados, é muito importante a gente discutir com todo mundo, com aqueles que vão ser regulados, com aqueles usuários do setor regulado, lembrando que consultar os interessados não é negociar com o interessado a regra que ele acha mais adequada. Ouvir quais são os efeitos, tentar entender, interiorizar, ver se a gente está calculando errado, para voltar e fazer uma regra decente. E prestação de contas, informar, sempre explicar as nossas decisões e fazer revisões sempre para que a gente mostre se os efeitos estão sendo adequados. A experiência dos países da OCDE mostram que tem vários benefícios da gente melhorar nossa regulação, né? A gente acelera o crescimento econômico, reduz a economia informal, as pessoas podem investir zelando pelas regras e não fugindo das regras, incentiva o empreendedorismo, melhora a qualidade dos produtos, aumenta a competitividade, estimula a inovação, acirra a concorrência. Os benefícios são muito grandes. Os indicadores mundiais, todos mostram que o Brasil ainda tem um belo espaço para crescer na melhoria regulatória, né? A gente está bem atrasado na melhoria regulatória, na qualidade regulatória.
No indicador de regulação, por exemplo, do World Bank, demonstra aí que entre os países do BRICS, nós estamos, em 2019, só acima da Rússia. Então, aqui é importante a gente ver mesmo nos países parecidos com os nossos, como nós estamos avançando em regulação, né? Entre os nossos iguais, nós também estamos atrasados. Sigo aí, vocês estão conseguindo ver na tela, porque aqui na minha janelinha do Zoom, vou passar para cá, pronto, facilita a minha vida. Aqui mostra como países mais avançados, como eles estão bem melhores do que nós na qualidade regulatória, né? Austrália, Canadá, Reino Unido, Estados Unidos, Espanha, até o México, país parecido com a gente de dimensão, de comportamento, de situação institucional, cultural, estão bem melhores do que nós na questão de regulação. Outro indicador importante, Product Market Regulation, PMR da OCDE, comparando os diversos países da OCDE, mostra que o Brasil é o penúltimo colocado no ranking, né? Nós estamos só na frente da Argentina, sempre bom estar na frente da Argentina, mas isso não é nenhum motivo para comemorar, porque estamos muito mal colocados com eles. A OCDE é um fórum que a gente já participa faz tempo, né? Eu mesmo vou às reuniões da OCDE há pelo menos 15 anos nessa parte de regulação. A gente já tinha que ter aprendido mais a mudar a nossa situação no país, dado que nós vemos lá fora. Então, isso mostra também como estamos bem atrasados na regulação, no índice de qualidade regulatória. Outro indicador importante, Doing Business 2020. Então, ranking com 190 países, Brasil em 124, 124º lugar de 190 países. E aí, China, Rússia, África do Sul, Índia, ou seja, os países do BRICS, todos bem acima da gente. Estamos ali empatadinho com a Argentina, mas temos o pior desempenho dos BRICS, né? Estamos abaixo de países como México, Colômbia, Chile. Tem vários países parecidos conosco, de cultura parecida. Na América Latina também conseguem ter um desenvolvimento de cultura regulatória muito melhor. É isso que estamos sempre preocupados. Tem um indicador que não está aí, mas me segue na parede, fica aqui atrás, é o indicador de competitividade global do Fórum Econômico Mundial, esse eu sempre cito. Ele tem um componente que mostra o peso da regulação estatal na competitividade, né? E aqui, nesse aqui, tem 141 países, nós estamos em 141º lugar em peso da regulação estatal, ou seja, somos o pior país em peso da regulação estatal do índice de competitividade global, né? Muita coisa ruim, por isso que a gente tem muito espaço para melhorar, né? Por isso uma preocupação tão grande com melhoria regulatória, por isso que a gente tem trabalhado tanto nesse assunto. Como que a gente melhora, né? Como é que a gente faz? Não basta a gente aprovar uma lei dizendo que todo mundo tem que melhorar suas regras, pensar antes de fazer, não adianta a gente dar trilhões de palestras por mês sobre os assuntos, né? A gente fala disso faz tempo, dentre outros assuntos, né, Ricardo? Mas a gente, não adianta, repetir faz parte, doutrinar faz parte, pregar para a multidão é importante, mas tem todo um caminho institucional de melhoria, e é um pouco isso que a gente quer apresentar aqui. Se a gente pudesse fazer só um decreto, fizesse só uma lei, isso resolvesse para a gente, seria sensacional. A gente faz medida provisória aqui no país, a gente tem essa flexibilidade, passa a valer no dia seguinte. Temos urgência, temos relevância, né, prioritário para o país, mas infelizmente não vai mudar a cultura das pessoas. A gente tem que ajudar a trabalhar, a mudar, e aí está um mosaico de coisas que a gente tem trabalhado para poder melhorar a regulação, né? Trabalhar na agenda regulatória, uma previsibilidade maior. Cada agência reguladora tem sua agenda regulatória, ou seja, mostra para o setor que vai ser regulado, para a sociedade, como eu pretendo discutir regulação nos próximos 1 ano, nos próximos 2 anos, para que todos se preparem. Análise de impacto regulatório e análise de resultado regulatório, vamos falar um pouquinho disso para frente, mas pensar antes de fazer e revisar a nossa regulação de tempos em tempos, sempre com participação social. Trabalhar com linguagem simples, as pessoas têm que entender o que a gente está fazendo. A pior coisa do mundo são linguagens herméticas, né? Eu analiso aqui textos de propostas de leis todos os dias. Para mim chegou uma ontem super importante para a gente, mas é aquele texto cheio de remissão a leis anteriores, então que ninguém consegue entender o que tem que ter sempre acompanhado de algo que seja simples para as pessoas entenderem, né? Que seja fácil entender. Se for hermético demais, ninguém vai conseguir acompanhar as mudanças.
a governança é importante, a gente ter estruturada dentro de cada regulador, alguém preocupado com a qualidade regulatória, tem que ser o compliance daquela agência, daquele regulador, preocupado em fazer isso melhorar sempre. Gestão de dados, gestão de estoques, né? Você tem um conjunto de informação que lhe permita avaliar suas decisões de tempos em tempos. Bom, sempre monitorar e trabalhar o máximo possível com soluções de regulação, de mudança de comportamento inovadoras, né? Que a gente consiga fazer mudanças de comportamento sem ser tão prescritivo, sem controlar tanto. Por isso a importância do Behavior Insights. A gente tem tratado do assunto há muitos anos, eu pessoalmente, Kelvin também, participamos disso, acho que em todas essas etapas a gente está em algum momento presente. Então, desde 2007 a gente tem um PROREG, Programa de Melhoria Regulatória do Governo Federal, já tentando trabalhar com todas as agências reguladoras. E aí, a partir de 2018, a gente deu passos concretos na recomendação, na determinação, na mudança do nível normativo da análise de impacto regulatório. Aprovamos nosso guia de AIR em 2018. Para a gente foi muito importante consolidar um conhecimento de análise de impacto regulatório e tentar homogeneizar. Trabalhamos para fazer isso com todas as agências reguladoras e com alguns órgãos reguladores que já tinham participação com a gente, por exemplo, com o Inmetro, para que a gente pudesse ver com eles, olha, o que vocês já trabalham, como é que vocês estão fazendo análise de impacto, vamos melhorar juntos, dar um salto juntos para melhorar o patamar da análise, tentando homogeneizar e avançar nessa forma de pensar a regulação antes de fazer. Então, o guia para a gente foi um evento muito importante para consolidar esse entendimento. Ele virou recomendação do Comitê Interministerial de Governança. O que é isso? Ainda em 2018, formado pelo ministro do Planejamento, da Fazenda, da Casa Civil e da CGU, ou seja, centro de governo que trata de dar recomendações para toda a esplanada, aprovou o guia e disse o seguinte: pessoal, a partir de agora, sigam esse guia. Era um pequeno passo, de novo, a ideia aqui não é apertar um botão e determinar que todos fizessem, mas exigir com que todos começassem a analisar aquilo antes de fazer, né? Treinar, estudar, para poder pensar regras antes. E aí não só os órgãos reguladores, como não só as agências reguladoras, mas como todos os demais órgãos reguladores. Então, aqui foi começar um processo de aculturamento da mudança de melhoria regulatória com todos os reguladores, né? Trabalhado muito com o TCU, e aqui com todo cuidado. Tudo que a gente publica e começa a determinar ou recomendar para as pessoas, o TCU pode vir logo atrás e começar a cobrar de todo mundo. E todo mundo fica assustado e às vezes fica até refratário. A ideia também foi conversar com o TCU para dizer, vamos devagar, pessoal. Aqui é um processo, a gente está aculturando as pessoas, daqui a pouco isso vira obrigatório e a gente começa a determinar que todos façam, mas vamos primeiro recomendando. Com o começo do governo Bolsonaro, isso ficou muito mais forte, né? A necessidade da gente desregulamentar, da gente liberar coisas, passou a ser a linha principal. Então, esse processo acelerou. A lei das agências, que a gente já estava trabalhando por 3 anos, foi finalmente aprovada, e com a lei das agências, a exigência de que toda agência reguladora fizesse análise de impacto regulatório, que toda agência fizesse consulta pública antes e que seguisse um decreto que a gente vai até o final da nossa setinha. Logo depois, e junto ali, na verdade foi aprovado um pouco antes, a Lei da Liberdade Econômica, em formas paralelas. A Lei das Agências exigia que a análise de impacto regulatório fosse feita para todas as agências. A Lei da Liberdade Econômica, a gente colocou um artiguinho dizendo o seguinte: todo regulador tem que fazer análise de impacto. Não são só aqueles 11 órgãos da Administração Pública Federal, as agências reguladoras que tem que fazer. É todo mundo. É o IBAMA, é o órgão de trânsito, é o Inmetro. Todo mundo que faz regras tem que seguir agora análise de impacto regulatório. E também aprovamos em 2019 um decreto que dizia o seguinte: vocês têm que revisar o estoque de vocês. Todos os órgãos do governo têm que, em 2 anos, trabalhar para revisar o tanto de regra que tem, né? Com isso aqui se queria 2 coisas. Primeiro, estancar a sangria de regulação nova. Então, vamos segurar a regulação nova, a partir de agora tem um custo, todo mundo tem que fazer análise de impacto, parar para pensar e discutir com a sociedade. E com o revisaço, a gente pegar o estoque, né? Fechei a torneirinha, mas ainda tem um estoque grande. O revisaço é para a gente dar uma olhada no estoque e as novas regras a gente já pensar antes de fazer. E o decreto de análise de impacto regulatório, consolidando aí a forma de como, tanto na lei das agências como na lei da liberdade econômica, os reguladores vão trabalhar, foi aprovado finalmente em 2020, depois de uma ampla discussão aqui dentro do governo.
Então, o nosso balanço, acabei comentando por alto, mas a gente teve uma aceleração muito grande nos últimos 2 anos para melhoria regulatória, né? A gente vem trabalhando mais devagar nos anos anteriores, e aí, início do governo Temer, teve um pouco de aceleração, isso veio para a agenda com a discussão da lei das agências reguladoras, mas o governo Bolsonaro é que isso foi extremamente acelerado, e aí temos um grande conjunto de arcabouço normativo, de medidas institucionais que a gente tem feito para, de fato, fazer com que o país dê um salto na melhoria regulatória, né? Então, tanto a lei das agências, aí na tela, para a exigência de melhor governança dos reguladores, né? Na lei das agências, a gente cuidou muito de melhorar os critérios de indicação dos mandatários, dos diretores das agências reguladoras, ao mesmo tempo que organizar a forma de governança, os mandatos serem sempre não coincidentes, um saindo a cada ano, para que a gente possa nunca ter descontinuidade da regulação, né? Se eu tiro 5 diretores de uma vez, eu tenho risco de muita descontinuidade. Se eu tiro um diretor por vez, cada um perde o mandato, isso melhora a minha continuidade. Ao mesmo tempo, proibir a recondução dos mandatos, isso permite também outro tipo de comportamento das agências. Então, essa foi uma grande preocupação com governança. A agenda regulatória também exigida pela lei das agências, todas as agências terem uma agenda publicada, explicando para a população o que eu pretendo discutir, em que tempo, durante um período, né, 1 ano ou 2 anos. A análise de impacto regulatório é prevista na lei das agências, na lei da liberdade econômica e regulamentada no decreto 10411. A participação social como uma etapa importante disso tudo, também prevista na lei das agências do nosso decreto. Análise de resultado regulatório, ou seja, a revisão das regras, também prevista no nosso decreto. Soluções não regulatórias, a gente pensar, na hora de pensar se eu faço uma regra ou não, eu pensar também se eu posso não fazer uma regra, né? Às vezes a solução é não fazer regras. Então, a gente tem que pensar nisso. Não regular pode ser a melhor solução. Como eu gerir meu estoque, o decreto do revisaço, o decreto da análise de impacto regulatório tratam disso. E gestão de dados, também o decreto de análise de impacto diz que eu tenho que ter uma base de dados para poder acompanhar os resultados, né? Então, a gente tem agora um arcabouço grande de normas para que a gente implemente uma melhoria regulatória, né? É um começo, não significa que isso faz a mágica. Pelo menos a gente agora tem um desenho de onde todos têm que seguir para que a gente possa chegar lá. Ainda no nosso balanço, a parte internacional, a parte de a gente cada vez mais estar mais próximo dos fóruns internacionais, dos outros países parceiros, para que a gente possa também nos esforçar e comprometer com melhoria regulatória para a melhoria do comércio internacional, para a melhoria do nosso ambiente, para a atratividade de investimentos, né? A gente tem, então, se comprometido com a adoção de várias ferramentas de melhoria regulatória por meio de acordos. Então, nós já éramos aderentes, temos uma participação forte no Comitê de Política Regulatória, na OCDE, na Quality of Government Regulation, né, na forma da gente aprimorar a nossa qualidade, e também no Conselho de Política Regulatória e Governança. Desde 2012, a gente tem cada vez mais estado mais próximo desses comitês, sentado junto dele, apresentado os nossos trabalhos para trazer as informações deles para nós. E aí, o Acordo de Comércio e Cooperação Econômica entre o Brasil e os Estados Unidos, com um capítulo específico de boas práticas regulatórias. A gente tem um belo contato com o OIRA, com o órgão de supervisão regulatória dos Estados Unidos, e nós temos tentado também nos amarrar nesse acordo para forçar-nos a melhorar nossas práticas regulatórias, né? A primeira agenda regulatória de órgãos não reguladores, não agências reguladoras, foi feita na parte de comércio exterior. Mapeamos os 26 reguladores que têm impacto no comércio exterior, fizemos uma agenda para isso. Um trabalho pioneiro, aparentemente simples, mas muito importante para a gente dar mais previsibilidade para um setor que muda tanto regras. E outros acordos comerciais que nós temos com demais países, que também trabalham com a melhoria regulatória. Dentro do Ministério da Economia, eu vou passar aqui para a minha dupla, para que ela me ajude também a descrever como é que a gente tem avançado aqui, mas a lógica geral é de que, de novo, não basta apertar um botão, é uma mudança de cultura, e a gente tem que cuidar dessa implementação dessa mudança de cultura. Estamos fazendo um trabalho até 2018, engajando todos para entender essa importância disso, e a partir de 2019 nós tivemos uma aceleração, né? Um conjunto de regras aprovadas,
fazendo com que a gente, olha, a partir de agora, a gente vai ter que seguir. Então, a gente teve um período de adaptação, um período mais leve, e agora é um período mais forte mesmo, que todos vão ter que trabalhar com análise de impacto regulatório, preocupados com a melhoria regulatória. E agora a gente tem que acompanhar esse trabalho de perto. O Ministério da Economia, como eu disse no início, foi feito para fazer grandes reformas do país, né, do lado macro e do lado micro. Mas também, hoje em dia, somos uma grande parte do governo. Então, por isso, temos que dar um exemplo. Temos reguladores aqui dentro, temos áreas aqui dentro que fazem regulação. Então, nessa parte, melhoria regulatória, se a gente quer mudar o resto do governo, a gente tem que começar mudando dentro da nossa casa, servindo de exemplo e ajudando os outros órgãos de governo a também melhorar. Então, vou passar para a Kelvin, para que ela siga nessa parte da implementação. Kelvin, a palavra é sua. Bom dia, pessoal. Sempre um prazer estar aqui falando desses temas, né, que a gente vem tratando. E a gente tem bem consciência de que a gente precisa não só dar o exemplo, como ajudar também os órgãos, né? A gente trata disso há muito tempo e a gente fala sobre esse tema há muito tempo. Então, a gente tem tentado aplicar na prática aquilo que a gente diz que os outros devem fazer, né? Então, por isso mesmo, a gente estruturou dentro do Ministério da Economia um projeto estratégico que está sob a coordenação da executiva. Eu coordeno esse projeto dentro do Ministério da Economia e, de fato, é um grande desafio, porque o que funciona no Ministério da Economia, pelo tamanho, pela complexidade, tende a poder funcionar em todo o governo. Então, um pouco que a gente vai fazer aqui é demonstrar. Então, e aí a gente tentou usar todos os elementos que a gente sempre fala, né? Governança, liderança, participação, e a gente acha que está no caminho certo, no caminho interessante. Então, o que a gente fez, né? Então, a pedido do Marcelo, esse projeto que a gente estruturou virou um projeto estratégico do Ministério, né? Diretamente acompanhado e com governança direta dele para o gabinete do ministro. E a gente fez aí esse conjunto de ações que tá comentado, né? Então, em primeiro lugar, a gente apresentou esse projeto, e aí eu apresentei pessoalmente para todas as nossas 8 secretarias especiais e PGFN, né? É um assunto que a gente trata há muito tempo, mas que não necessariamente as pessoas conhecem. Então, é muito importante, né? Foi muito importante ter alocado um tempo para isso, para apresentar, explicar por que é importante, e contar e fazer com que as pessoas começassem a se sentir parte desse projeto, que é cada vez mais um projeto transversal, né, do governo e dentro do Ministério da Economia. Então, fizemos esse conjunto de apresentações em uma semana, esclarecemos as dúvidas iniciais. Na semana seguinte, o Marcelo fez uma live para todos os servidores do Ministério da Economia. Essa live contou com a participação do secretário Adolfo Saxida, secretário de Política Econômica, né? Porque, vejam só, a gente fala tanto para todo o governo de análise de impacto e de outros temas e de melhoria, então vamos falar para o Ministério da Economia também, né? De maneira focada, né? Então, como o Marcelo falou, às vezes esse é um tema que pode não ser tão natural, né? Porque a gente, quando está falando da economia, muitas vezes olha muito a questão fiscal, né? Então, esse tipo de projeto transversal vem no projeto que o Marcelo comentou de juntar temas econômicos numa mesma pasta, então também muito importante. E aí a gente sabe que a parte difícil é a mudança cultural, mas a gente precisa também dar ferramentas para que as pessoas instrumentalizem as ferramentas e as técnicas necessárias, né? Então, nós estruturamos também, nós tivemos turmas de capacitação dentro do Ministério da Economia, né, um curso de métodos e técnicas para a gente, na prática, verificar como é fazer uma análise de impacto. A gente só aprende, de fato, fazendo. E a gente também ajudou a ENAP a estruturar um que vai ser algo como o treinamento de base da administração. E é um curso que a gente pensou bem para que ele pudesse ser aproveitado por todo mundo, né? Não só pela administração, mas também pelo setor privado, se quisesse. Tem os conceitos fundamentais de AIR. É um curso que é totalmente aberto, né? Ele está na EVG, na escola virtual, então qualquer pessoa pode fazer esse curso, não precisa ser necessariamente servidor público, e ele vai ali lançar as bases. Então, a gente tem 2 ferramentas que são, obviamente, foram utilizadas, estão sendo utilizadas pelos Ministérios da Economia, mas que também vão ser utilizadas para a administração, né? Um curso de conceitos fundamentais e um outro curso que é um pouco mais avançado, que vai
fazer ali exercícios na prática para que as pessoas consigam sair, de fato, com a possibilidade de cumprir o decreto, elaborar as AIRs. Né? Então, nós fizemos isso tudo a partir de depois da publicação do decreto, e como a gente também sempre aponta, análise de impacto é algo que precisa ser feita na prática, então nada melhor do que a gente utilizar projetos piloto, né? Essa é uma boa prática internacional, a gente sempre fala disso, e fizemos essa oferta dentro do Ministério da Economia, de realização de pilotos voluntários, né, para todas as especiais e PGFN, e contamos com isso com uma parceria incrível lá da ENAP, que tem estruturado um projeto de assessoria em avaliação, e agora, com o nosso piloto, estruturou um projeto de assessoria em AIR, de forma que os pilotos que estão correndo no Ministério da Economia, e já temos 3, né, atualmente já iniciados e em fase de elaboração de AIR, eles contam com um auxílio em métodos e técnicas desse serviço da ENAP, que é fantástico. Então, a gente sabe que a mudança cultural é importante, ela é grande, mas a gente precisa se preparar para ela, né? E o que a gente está mostrando aqui para vocês é como o Ministério se estruturou, né? A proposta de análise de impacto é nossa, então a gente achou também que precisava mostrar como que é possível a gente estruturar esse tema para que ele consiga, né? Para que a gente consiga estar pronto na hora que o decreto produzir efeitos, para que todo mundo esteja pronto, sem grande estresse, né? A gente precisa se preparar com antecedência. Pode passar aí, Marcelo? Vamos ver se tem mais alguma coisa sobre o ME? Pronto, então, só para explicar um pouco melhor, né? Como a gente fez, como é o arranjo de governança que a gente fez. A Secretaria Executiva coordena, mas a gente coordena em parceria com todo mundo, né? Em cada secretaria especial e na PGFN existem pontos focais que são responsáveis, são corresponsáveis, junto com a gente, né? Pela disseminação interna, pelo esclarecimento das primeiras dúvidas e pelo contato com a gente na SE. A gente criou uma página na intranet para ajudar esse projeto a deslanchar, e nessa página tem muitas informações, tem legislação, tem guia, tem exemplos concretos de AIR e ARRs, né? Tem os nomes dos pontos focais, tem o FAQ, que a gente também já preparou sobre o decreto, que já difundiu também para outros órgãos, ou seja, a ideia é facilitar, né, e não precisar inventar a roda. Né? A gente sabe também que a CEAI está estruturando um site parecido com esse, mas muito mais amplo, para fora do Ministério, para que existam informações também para fora do Ministério, né? Como a parte cultural é uma parte importante, então é algo que a gente precisa sempre lembrar é de trabalhar a comunicação. Né? Não é porque a gente trabalha com esse tema há muito tempo que todo mundo o conhece. Então, a gente solta sempre e-mails institucionais comentando sobre o tema, explicando, fazendo referência à página, isso é muito importante para a gente ir auxiliando a cristalização da cultura da melhoria regulatória, né, na administração de maneira geral. Né, a gente alinha os entendimentos, esclarece dúvidas, nos casos concretos é importante ter um mecanismo para isso, né, nas apresentações que a gente fez. A gente abriu essa oportunidade, é comum que a gente receba esse tipo de dúvida e conversa com as áreas específicas, né? A gente está trabalhando dentro do nosso projeto estratégico, né? A gente está seguindo lá o que está no decreto, a gente vai definir uma estratégia para a gestão de dados no Ministério da Economia, estamos definindo canais e ferramentas para participação social dentro do Ministério, né? A CEAI nos conta que está finalizando a atualização do Guia IR para adequá-lo aos termos finais do decreto. E com esse conjunto de informações toda, a gente certamente vai estar mais tranquilo para começar, de fato, a elaborar as AIRs no ano que vem. Acho que ainda tem mais um, Marcelo. Isso, que vai falar dos nossos pilotos, né? Então, como a gente fez, né? A gente ofereceu, então, essa possibilidade de pilotos voluntários, a gente tinha a capacidade, junto com a ENAP, de começar 3, esses 3 foram iniciados, né? E nós temos, então, em 3 secretarias, em 2 secretarias especiais e 1 na PGFN, que também é reguladora, né? E aí estão os temas, né? Na CECINT, o tema é a regulamentação dos procedimentos de licenciamento de importações de competência da SESEX. Esse é a equipe da SESEX que tá tocando. Temos na Previdência e Trabalho
né, o tema da segurança no trabalho em instalações e serviços em eletricidade, o pessoal da Secretaria de Trabalho que está tocando. E na PGFN, que também é reguladora, a gente tem o cadastro fiscal positivo, cadastro fiscal para a gestão da dívida ativa da União, né, com uma adjuntoria da PGFN responsável por esse projeto, né, e a experiência tem sido muito interessante. A gente acompanha, o pessoal do grupo de assessoria em AIR da ENAP também já começou a fazer as oficinas, e a gente acha que é uma combinação muito interessante, né? Assessoria em métodos e técnicas, capacitação e a expertise técnica das áreas, para que todo mundo possa aprender de fato fazendo, ter todas as dúvidas antes que o decreto comece a produzir efeitos. Acho que é o último, Marcelo, da economia. Não, tem mais um. Então, aqui só para ilustrar, a gente colocou os nossos números, né, do que a gente fez para o projeto do Revisaço, né? Esses números existem, então, para todos os órgãos. O que o decreto do Revisaço fez, então, foi promover essa revisão e consolidação, né, dos atos inferiores a decreto, com marco de até final de 2021, né? A ideia aqui são questões mais de forma, consolidação, enxugar, limpar um pouco esse estoque e torná-lo sistemático, né? Com a repetição desses procedimentos a cada primeiro ano de mandato presidencial, que é a mesma correlação que a gente faz com a agenda de resultado regulatório que o decreto do AIR propôs, né? A cada primeiro ano de mandato presidencial, a gente tem, então, a repetição desse marco, a repetição aqui do enxugamento do estoque, vai ter também o conjunto de ARRs que serão feitas naquele mandato, né? E aqui, só de forma ilustrativa, a gente colocou qual é a nossa parcela de contribuição na questão do estoque regulatório, né? E o número que temos até agora é de 9.129, isso foi um esforço bastante grande nesses últimos meses, mas que com certeza mostra para a gente e dá para a gente, né, para os reguladores em si, para quem tem norma, a noção de como pode ser difícil fazer isso no começo, no instante T0, mas que depois, de maneira sistemática, a gente vai fazendo, vai limpando o estoque, vai tendo um acervo normativo mais acessível para todo mundo. E de forma sistemática, né, que eu acho que é o grande ganho. Fazer isso uma vez ou outra a gente já fazia. O ganho aqui é cuidar do ciclo regulatório em todas as suas fases, né, que é o que a gente tenta atingir. Acho que é o último, Marcelo. Veja aí, por favor, qual é o próximo. Estou falando? Estou mutado. Não, é só... Passa aí para frente, só para a gente ver se... Não, vou passar. Da ENAP, você só da parceria da ENAP. A ENAP é parceira nossa há muito tempo, né, e estruturou a nosso pedido um programa bastante robusto de melhoria regulatória. A gente está muito próximo deles, né, nessa linha aí de desenvolvimento de capacidades. Nesse curso aí que eu comentei, de conceitos fundamentais, a gente foi conteudista, fizemos junto com eles, né, em tempo recorde, para que, de fato, todo mundo tivesse esse curso, vamos dizer assim, de base, disponível com a maior brevidade possível, para todo mundo ter tempo de utilizá-lo, complementar no que for necessário, estar pronto, né? Essa linha das assessorias em AIR é muito interessante, acho que é o caminho, de fato, está se mostrando o caminho para a gente multiplicar esse tipo de conhecimento, para que as pessoas possam, de fato, aprender a fazer, né? Junto com essa assessoria, eles criaram um serviço que se chama Evidência Express, que é como se fosse um conjunto de pesquisadores que eles têm lá, trabalhando para coletar as primeiras evidências e já entregar isso já um pouco mais trabalhado para o órgão, né? Uma maneira de facilitar também que a gente vá utilizando evidências, às vezes nem todo mundo está pronto, nem todo mundo tem as equipes necessárias, e para ajudar também os órgãos, né, a como fazer isso, né? Por fim, eles têm esse projeto, eles têm um projeto de Reg Data, um projeto de inteligência artificial, criaram também esse outro projeto de Cátedras Brasil, que já saíram os primeiros resultados, oferecendo 8 bolsas de estudo em temas de regulação, em temas de ARR, então a ENAP é o parceiro no governo federal que tem nos ajudado muito em difundir essa agenda, né? Então, estão muito próximos e são realmente uma solução de que toda administração, né, pode utilizar para avançar nos seus órgãos, né, sobre essa agenda. E a primeira visão que a gente pode ter, né, a escola pública, a escola do governo, já é uma coisa, né, mais atrasada, feita só para ficar treinando o burocrata ali, mas a ENAP tem sido
extremamente parceira e inovadora nesses últimos anos, né? Tem trazido pessoas de ponta para fazer discussões com a gente, tem trazido lógicas de ponta e desenvolvimento de ponta na parte de inovação, né? Da design thinking, da forma de como consegue trabalhar com o servidor público para pensar fora da caixa, para inovar, para melhorar. Então, tem sido muito interessante ver essa parceria, né? Isso aqui, gente, é um reporte importante para vocês entenderem que, de novo, não é só apertar um botão que a gente, de um dia para o outro, melhora a regulação. Se fosse, a gente não estaria tão mal nesses indicadores todos, né? Se qualquer um chegasse aqui e dissesse, a partir de agora resolveu, vamos ter uma regulação melhor. E aí melhoraríamos esses indicadores. Não, chegar no nível desse de indicadores é um trabalho persistente e árduo, de anos e anos e anos de regulação sendo mal feita no país. E a gente, para mudar isso, é difícil. Para mudar isso requer um esforço, e é esse esforço que a gente tem trabalhado. Não é só um botão mágico, é um trabalho de mudança cultural, né? Temos perspectivas aí para frente da institucionalização da análise de impacto regulatório. A gente tem que preparar a administração pública para, de fato, agora, a partir de 2021, fazer análise de impacto regulatório. No Ministério da Economia, nas agências reguladoras e no Inmetro, todo mundo vai ter que seguir a partir de 15 de abril de 2021. Então, vai ser obrigatório a análise de impacto regulatório para todos os atos a partir de abril do ano que vem. E nos demais órgãos do governo, da administração pública federal, seja IBAMA, órgãos de regulação de trânsito, todo mundo vai ter que fazer isso a partir de outubro. Então, vai ter que passar a fazer análise de impacto regulatório. Então, todo mundo vai ter que correr para se treinar, porque senão começam os problemas internos dentro do governo, né? A CGU vai apontar, o TCU vai em cima, e as pessoas vão ter que começar a suar para fazer. Então, é importante que todos vão evoluindo nessa forma de pensar a regulação, pensar a análise de impacto regulatório. E aqui são as nossas perspectivas da disseminação do conhecimento, né? Qualificação das pessoas, qualificação dos servidores públicos, para que eles estejam preparados, né? E a partir daí, no nosso último item, coordenação entre os níveis nacional e subnacional do governo, para garantir a coerência entre as abordagens regulatórias e evitar duplicação e conflito de norma. Todo esse trabalho ainda é para o federal. Geralmente as mudanças começam no governo federal e vão descendo para as outras instâncias, né? Estadual e municipal. Mas a gente tem um trabalho muito, muito longo pela frente ainda, se a gente pensar nas regras são feitas em estados e municípios. Então, essa mudança vai ter que ser forçada para baixo também. Por fim, aqui, os nossos próximos desafios, né? Então, sabemos que a mudança cultural é extremamente difícil, mas que é importante começar, e a importância de termos uma liderança estratégica, boa governança, para fazer isso avançar o mais rápido possível. Teremos datas que vão forçar essa mudança cultural, como dissemos, no ano que vem, tanto em abril quanto em dezembro, a gente vai ter que acelerar isso. A consulta pública, desenvolver os canais de consulta pública, tem órgãos que já têm isso fácil, né? As agências já fazem isso bem. Na ANAC a gente recebia 3.500 manifestações de consulta pública e tinha que responder em 2 semanas, o pessoal já era treinado para isso. Tem órgãos que não têm esse costume, né? Que vão ter que se estruturar para poder lidar com o público, saber como lidar com as informações. Consulta pública não significa que você tem que incorporar tudo, significa que você tem que olhar, responder, dar alguma resposta adequada para aquele cidadão que está te formando alguma coisa, te passando alguma informação. A gente vai ter que institucionalizar também a gestão dos dados. Os órgãos vão ter que estar preparados para coletar os dados e as evidências dos efeitos da sua regulação, né, para poder trabalhar com a regulação melhor, para eu poder pensar se aquela regra está fazendo o efeito que eu imaginava, eu tenho que acompanhar os dados. A capacitação vai ter que ser constante, né? As pessoas primeiro vão ter que ser capacitadas para poder lidar com essa análise e cumprir as datas iniciais, e vão sempre estar se aprimorando, né? Todos nós temos que fazer isso sempre. E a parte de calibragem e comunicação é para a gente calibrar de forma adequada. Para que serve a análise de impacto regulatório? Para evitar que isso vire um custo e uma desculpa, né? Então, tem casos aqui, por exemplo, de mudanças culturais, mudanças que precisam ser feitas, que as pessoas começam a dizer, não, tem que fazer análise de impacto regulatório antes de fazer isso. E aí é uma desculpa para não fazer. Então, a gente tem que tomar muito cuidado disso, não esquecer do objetivo. O nosso objetivo final é desregular, deixar o Estado mais leve, tornar as coisas mais fáceis, melhorar o ambiente de negócio. Então, até um dispositivo que nós deixamos no nosso análise de impacto regulatório, né, Kelvin, é o nosso monopólio da virtude. Tudo que for para desregular, para abrir, não precisa de análise de impacto, não. Não vem com essa desculpa, só faz, libera. Se for criar regra, você tem que fazer análise de impacto. Mas para liberar, não, porque senão vira uma desculpa daquele setor que é protegido com uma determinada regulação,
que pede uma análise de impacto antes. E a ideia não é essa, né? Como diz meu chefe aqui, ministro Paulo Guedes, temos que começar com o objetivo na mente, sempre, senão a gente vai perder o foco, se perder no caminho. E o objetivo da gente é melhorar o ambiente de negócio, deixar esse país mais leve, melhorar esses indicadores horrorosos que a gente mostrou logo no começo, né? Bom, gente, esse é o nosso grande desafio de melhoria regulatória. Kelvinha, antes da gente cantar evidências, algo mais? Acho que não, acho que só falar que o Ministério da Economia está sempre à disposição, né, para falar sobre esses temas, para auxiliar quem precisar, dentro do governo, fora do governo, mas é preciso que todo mundo entenda que cada um tem que pegar para si a responsabilidade pela agenda também, né? Então é um trabalho conjunto, né? E assim a gente vai avançar, com certeza. Muito bom. E o IBRAC, gente, esperamos que vocês continuem nos ajudando, né? Vocês já fizeram um trabalho espetacular de levantamento das análises de impacto, quando a gente estava fazendo o nosso guia também, tentando trabalhar com as agências, né? Fizeram um trabalho mais profundo que o nosso, que nos ajudou bastante. Então, é muito importante que vocês continuem acompanhando os setores, vocês lidam de forma profissional, técnica, com conhecimento, com todos os reguladores, entender que os níveis institucionais são totalmente diferentes, exigir da ANAC, ANEEL, Anatel, a análise de impacto regulatório é uma coisa, exigir do IBAMA, do CONATRAN, dos órgãos pequenos reguladores que nós temos aqui, que muitas vezes nós nem percebemos que são reguladores, é outro. E a gente vai precisar muito da ajuda de todo mundo para fazer essa mudança, para puxar a orelha de todo mundo, para mostrar onde que a gente pode avançar e até para trazer para a gente aqui na economia, onde nós precisamos focar os nossos esforços para melhorar a regulação, né? Nossa parte, a gente já vai começar fazendo, como dissemos, em abril, 6 meses antes dos outros, a gente tem que começar a fazer análise de impacto regulatório. E eu dizia antes, 3 anos atrás, dizia que meu sonho era fazer análise de impacto regulatório na Receita Federal. E a gente chegou no sonho. A Receita também tem que fazer das suas regras acessórias, ela vai ter que fazer análise de impacto regulatório. Então, a gente tem que continuar sonhando para que a gente continue alcançando o que a gente sonha, né? O que a gente pretende transformar nosso país. Muito obrigado, Ricardo, Lauro, obrigado pelo tempo aí. Estamos à disposição para as perguntas. Muito obrigado, Marcelo, Kelvia. Mais do que obrigado, né? Parabéns pelo trabalho. Realmente é um percurso exitoso, né? E muito difícil, né? Tá bem claro que a nossa posição hoje, Brasil, nessa discussão é realmente vergonhosa, né? Acho que existe esse incômodo, né? De quando se compara aos pares, e o Brasil começou a fazer isso mais ao longo dos últimos anos, né? Essa comparação com os pares e esse constrangimento. Então, a gente já tem clareza desse diagnóstico, já tem caminhado efetivamente na direção da melhoria e vocês são pessoas muito importantes na liderança dessa frente de melhoria regulatória e os resultados concretos já começam a aparecer. A gente acompanha bastante todo esse trabalho, né, e até mesmo com relação a esse trabalho mais específico, Marcelo, que você citou agora, né, do levantamento da experiência brasileira em AIR, né, feito pelo IBRAC, feito pelo Comitê de Regulação do IBRAC. Tem uma boa notícia, né, o livro que foi produzido, que saiu ano passado, agora está disponível gratuitamente no site do IBRAC a todos, né? A gente criou uma versão agora PDF para ser baixada livremente, e eu acabei, inclusive, de mandar o link para o livro aqui no bate-papo para todos que tiverem acesso, um livro que a gente teve a honrosa participação do Marcelo Guaranis como prefaciador do livro, né? Então, enfim, para quem não conhece, foi um levantamento exaustivo até, que o conjunto de 12 autores do Comitê de Regulação do IBRAC fez em relação à experiência de todas as agências federais, na época, né, de AIR, né, num recorte temporal que foi até o fim de 2016, né, para avaliar os principais avanços e também os principais problemas, né, onde é que a análise não estava sendo bem feita, esse procedimento não estava sendo bem aplicado, e a gente, obviamente, ficou muito feliz desse trabalho ter sido útil, né, como vocês comentaram,
também nas avaliações que o governo fez à época e também em todas as interações que o IBRAC teve com o governo no desenvolvimento desse trabalho, né? Mas com relação à agenda como um todo, né, parabéns por todo esse trabalho. Acho que bem interessante também o fato de que o Ministério da Economia se incluiu entre os entes que devem introduzir a IR já nesse primeiro momento, né, de vigor da exigência desse procedimento, né, junto com as agências federais e o Inmetro. Acho que, o exemplo arrasta, né, e vocês têm esse mérito também de liderarem pelo exemplo, né? Então, isso é bastante positivo e continuem se encontrando sempre com o IBRAC em todas essas interações, eventos, né, participação em consulta pública, estudos, etc. Temos aqui várias perguntas já, e uma primeira que eu gostaria de colocar tem a ver com essa questão do diagnóstico, né, desses problemas. E a dúvida é se, nesse levantamento, né, das causas principais dessa nossa posição constrangedora, vamos dizer assim, se há um mapeamento das fontes principais desse problema, em termos de federação, né, quais os entes federativos que são os principais responsáveis pelas piores notas do Brasil nesses rankings todos, e também com relação a setores da economia, né, se existem setores que se destacam por puxar o ranking, né, a posição do Brasil para baixo, ou eventualmente alguma área também, né, que atravessa diversos setores da economia, como por exemplo questões tributárias ou ambientais, né, se existem alvos mais claros que uma melhora ali já resultaria num ganho de posição do Brasil mais efetivo. E emendando nessa pergunta, acho que todo esse movimento de AIR tem como foco a esfera federal, né, mas naturalmente esse avanço só se implementa, se completa com a participação também dos estados e dos municípios, né. Eu queria também emendar a pergunta de como vocês enxergam o envolvimento dos estados e municípios nessa agenda e o papel que o Ministério da Economia tem de transferir conhecimento e de também liderar no avanço dessa agenda. Marcelo, quer... Eu vim aqui a começar, eu começo. Pode começar. Falou, mas está muda. Peraí, pronto. Eu posso comentar algumas coisas e aí você complementa. Sobre a parte dos setores e alvos mais característicos, mais óbvios, eu acho que algo interessante para a gente observar é que talvez existam, né? E a gente até durante a apresentação, a gente falou de alguns deles, né? Da complexidade tributária, que talvez seja sem paralelo no mundo, e outras questões, mas eu acho que vale a pena. O ponto que eu queria fazer agora é pensar que a gente, em muito, está nessas posições por conta das nossas práticas transversais inadequadas. Claro que a gente vai ter setores, talvez um mais complicado que o outro, etc., mas transversalmente, uma vez que a gente não tem regra para fazer regra, uma vez que a gente, eventualmente, não segue determinados padrões que são mais transversais, a gente tem essas dificuldades em todos os setores, em todos os níveis da federação. Então, acho que esse é um ponto muito importante que a gente tem que pensar, né? Ao longo do tempo, vários trabalhos específicos vêm sendo feitos, e agora, assim, eventualmente, até tem um mais recente de tentar fazer algumas alterações legislativas para tentar mitigar questões específicas, por exemplo, do Doing Business, né? E tudo isso é muito meritório. Mas eu acho que é importante ter em mente isso. As nossas práticas transversais, elas precisam ser alteradas. E é um pouco isso que a gente fala quando está falando de melhoria regulatória, né? Que é pensar no estoque, no que está para trás e limpar, pensar no para frente e saber que tem que reavaliar sempre. Porque se a gente fizer uma vez, né, a gente vai e fizer de novo daqui a 5 anos, 10 anos, a gente vai estar enxugando gelo. E é isso que o Brasil não pode fazer. Ele precisa fazer e seguir tendo atenção para o ciclo regulatório daqui para frente.
Não pode ser um movimento espasmódico, né? E aí o segundo ponto da agenda infranacional é um ponto importante que a gente vem tentando tratar, vem tentando endereçar, né? Desde também da época da Casa Civil, a gente tem parcerias com a BAR, no sentido de facilitar que o conhecimento sobre esse tema, o seu intercâmbio, chegue para as agências reguladoras infranacionais, né? E mais recentemente, eu escrevi um artigo exatamente sobre esse tema, falando exatamente sobre esse ponto, né? Ótimo, estamos agora melhorando no nível federal, mas muito da melhoria só vai se tornar concreta quando os entes subnacionais se incluírem um pouco mais nessa agenda, né? E nesse artigo eu até levanto o ponto de que a gente talvez pudesse utilizar o mérito da instância agregadora que a gente teve no governo federal, por exemplo, do CIG, do Comitê Interministerial de Governança, que foi uma instância para nós fundamental, como o Marcelo comentou, né? De legitimidade e de potencialização dessas discussões e endereçamento. E aí, talvez, no nível infranacional, isso seja ainda mais importante, porque ele é muito mais fragmentado, né? Então, nesse artigo, eu aponto, por exemplo, será que o CONSAD, o Conselho do Secretário de Administração, poderia ser essa instância? Então, o governo está sempre à disposição, né? No dia 4, a gente tem um evento lá também de AIR, que eu vou participar com o pessoal da SEREX, da Secretaria de Relações Externas, um conjunto de eventos que eles estão fazendo sobre vários temas que são relativos ao peer review de centro de governo que a gente está fazendo. E esse ponto da inclusão dos entes subnacionais, né, nessa agenda, a gente também vai tratar nesse evento, porque é fundamental. E o Ministério está à disposição, a gente sempre, quando toma essas iniciativas, a gente procura deixar aberto para que todo mundo possa utilizar, o setor privado possa utilizar, que é outro ponto também que é importante, né? A forma de interação do setor privado com o setor público num ambiente desse muda. E muda para todo mundo. Então, o curso está lá à disposição, a gente pode fomentar, a gente pode se disponibilizar, mas é uma agenda que as pessoas precisam, de fato, começar a conhecer e enxergar a importância, né? E aí, dos meus pontos, acho que eram isso. Chefe. A pergunta é muito boa, porque, assim, tá legal, estou fazendo essa mudança cultural toda, mas na prática, né? O que vai fazer a gente mudar os indicadores, né? E aí, aqui no Ministério, 2 áreas trabalham com isso, tanto a CEPEC, Secretaria de Produtividade, Emprego e Competitividade, Secretaria Especial, pelo Carlos da Costa, quanto a Secretaria Especial de Burocratização, Gestão e Governo Digital. Os nomes não são sempre fáceis, gente, então a gente tem que lembrar um pouquinho antes, que hoje é o Caio Paz de Andrade. Eles têm mapeamentos de coisas dos itens específicos para a gente poder trabalhar, né? E por isso que a gente tem focado na discussão do revisaço, a MP da Liberdade Econômica já teve um pouco desse foco, e aí um conjunto de medidas que a gente está preparando agora para o final do ano, né, que seria uma grande mudança normativa da melhoria do ambiente de negócio, também já focado em coisas específicas que melhoram a gente em rankings, né? Para a gente saber, de tempos em tempos as pessoas vão vir aqui auditar a gente, é isso que é mostrado para o mundo, a gente tem que estar bem na foto, né, naquele dia da foto, né? Auditorias são assim, né? Na aviação a gente tinha uma auditoria da OACI de tempos em tempos, da Organização de Aviação Civil Internacional, e eram 6 meses arrumando a roupa, penteando o cabelo para sair bem na foto daquele dia. E aí a gente melhora, a gente conseguiu ser o país mais aderente na regulação internacional, né, na regulação mundial de aviação civil, justamente para esse trabalho focado. Então, aqui é a mesma coisa, essas 2 áreas estão trabalhando nisso, desenvolvendo mecanismos legislativos para que a gente cumpra, pelo menos na legislação, esses pontos que são aferidos, que não significa necessariamente que mudam, né, porque, de novo, não é só apertar o botão, é a mudança cultural. Essa apresentação é muito pela mudança cultural, que se a gente não fizer essa mudança, não adianta a gente fazer um monte de regra, que vai ser um monte de regra que vai ser descumprida, né? A gente tem que ter o arcabouço que determina fazer a mudança, mas mudar a cabeça. Então, a gente está trabalhando nessas 2 frentes, tá? 2 secretarias específicas aqui que trabalham exatamente nisso. E aí, 2 pontos importantes. Rio e São Paulo, salvo engano, no Doing Business, tem um peso muito grande. Então, melhorar a regulação para abertura de empresas em Rio e São Paulo faz toda a diferença para os rankings. Então, tem um foco de trabalho em Rio e São Paulo. E a parte da tributação, que a Kelvia disse, reflete não só apenas na complexidade de regulação, mas até para o indicador de competitividade global, aqui do Fórum Econômico, que fica na minha tela aqui. Eu recebi críticas de colegas advogados, falei, vou te dar quadro no Natal, para a gente para melhorar seu fundo aí, mas é que a gente gosta de ter esses indicadores atrás, para poder mostrar que a gente tem que sempre avançar.
os indicadores, um dos indicadores do Fórum Econômico Mundial é justamente qual é o incentivo à eficiência que o seu sistema tributário gera para empregar pessoas e para investir no país. Então, nosso sistema tributário, ele incentiva investir, nosso sistema tributário incentiva empregar. Então, nesses dois, nós estamos em penúltimo e último lugar, tá? Eu nunca sei qual dos dois, mas não faz muita diferença, né? Penúltimo e último de 140, não vai fazer diferença qual dos dois é. Mas, por exemplo, daí a importância da nossa reforma tributária. A nossa reforma tributária é mais do que fazer a gente ter uma tributação mais isonômica, né? É simplificar, é um grande princípio do nosso trabalho aqui, simplificar a tributação. Se for um imposto cada vez mais simples, mais único, simples de cobrar, a gente simplifica o ambiente de negócio e para de ter essa complexidade de que é para pagar, por exemplo, um PIS/COFINS, que tem 2.000 páginas de regulamento e 90 páginas só de índice. E aí são as nossas preocupações também, tá? Obrigado pela pergunta. Obrigado pela resposta. A gente tem mais uma série de perguntas aqui, eu não sei como está a agenda de vocês. Vai mandando. Um pouco, será bom, vocês vão dizendo. Mas eu queria passar para uma questão que tem a ver com um mapeamento concreto dos problemas e que se liga a uma iniciativa em andamento aqui no IBRAC, que é o mapa regulatório da ineficiência. Então, e também ligar isso com o tema da ARR, né, a avaliação de resultado, a avaliação ex post, que é o seguinte, o Ministério da Economia cogita mecanismos, ainda que de soft law, para gatilhos de ARRs, né? Ou seja, a partir de insumos e de mapeamentos concretos de problemas grandes em determinados setores, de alguma regulação específica que seja identificada como problemática, para que, a partir desses levantamentos, isso seja um fator de concentração de esforços para as primeiras ARRs, né? A gente sabe que se a AIR, né, já é complicada e já envolve uma mudança de cultura profunda no que é hoje a prática no Brasil, a ARR, né, na avaliação ex post dos efeitos, né, da regulação que foi adotada, é muito mais complicada ainda, já é difícil de ser implementada mesmo nos países mais avançados nessa agenda, que tem mais experiência em AIR, né? E por isso, né, houve uma inteligência grande na elaboração do decreto de implementação da AIR, da política regulatória, de deixar a questão da ARR mais indutiva, mais direcionada, menos obrigatória, né? Mas o ponto é o seguinte, a gente tem essa iniciativa do mapa, que é de fato, um mapeamento em diversos setores da economia dos principais entraves regulatórios, identificados pelas próprias empresas, entidades de classe. A ideia é que o IBRAC colha opiniões nos diversos setores da economia. A gente definiu alvos específicos, são as mais de 30 das principais entidades de classe empresariais do Brasil, para colher essas impressões dos principais problemas regulatórios. Esse projeto ainda vai sair à rua, ainda vai colher essas opiniões, mas vai avançar bastante ao longo do próximo ano. E ele tem esse mérito de trazer a identificação concreta de problemas. E aí a pergunta é se faz sentido cogitar, se o Ministério da Economia está cogitando um mecanismo que definiria alvos, né, a partir de um mapeamento concreto dos principais problemas, induziria uma atuação específica pelo regulador a partir de um mapeamento mais robusto que seja apresentado. Posso começar? Porque aí eu já falo da ideia lá do decreto. Na verdade, a forma como o decreto está colocado, ele já é totalmente aderente a esse tipo de análise, né? Como você já comentou, e sabemos, é um desafio muito grande, só que a gente sabe que a gente precisa começar. Por isso que a gente está começando, vamos dizer assim, devagar. O que a gente precisa é uma agenda, vamos dizer assim, de ARR, que para essa primeira a gente precisa de apenas um
ARR, né, por órgão e entidade. E a gente, no decreto, a gente já coloca alguns critérios preferenciais para que os órgãos façam essa escolha, né? E, de novo, a ideia é ser útil. A ideia não é fazer porque tem que cumprir o decreto. E dentre o que está lá escrito, né, a escolha dos órgãos e entidades, ela deve recair em atos, aí estou lendo aqui o decreto, né, que sejam de ampla repercussão na economia ou no país, né, que exista relatos sobre problemas decorrentes da sua aplicação, em que haja impacto significativo em organizações ou grupos específicos, ou tratamento de matéria relevante para a agenda do órgão, ou seja, muito melhor se a gente tiver um mapeamento mais concreto, né? A escolha aqui já está ampla o suficiente, mas já norteou para que isso pudesse ser feito, né? Então, quanto mais elementos, vamos dizer assim, da vida real e de detalhamento, melhor será a escolha dos órgãos, né? E aí o nosso papel aqui é fomentar para que a escolha recaia sobre esses que são, de fato, significativos, né? Que é o que o mundo faz. Que a gente não queira fazer sobre, eventualmente, o que é mais fácil só para cumprir o decreto. Né? Então, acho que é super importante esse tipo de trabalho. Na verdade, o papel desse intercâmbio com o setor privado. Né? Tem algumas ações que a gente consegue fazer melhor e tem outras que vocês conseguem fazer melhor ou subsidiar. Então, de novo, é esse intercâmbio. Só sobre a RR, acho que eu acabei até passando rápido ali nos slides, a gente retomou o grupo que a gente tinha lá com as agências em metro, porque agora estamos, assim, o grupo daqueles que primeiro terão os efeitos do decreto, né? E a gente está falando, estamos discutindo com o pessoal da UERJ-REG também, para que a gente possa ter, no ano que vem, também um guia de ARR, para que a gente possa homogeneizar as referências e que a gente possa seguir fazendo esse trabalho junto e de maneira articulada, como a gente sempre fez. Tem muito a complementar, não, Ricardo? Acho que a iniciativa é ótima. Quanto mais vocês puderem ajudar a gente a focar o trabalho, melhor, né? Acho que vocês têm mais capacidade, proximidade, capilaridade para receber essas informações. Isso tem que trazer para a gente ver onde é que a gente pode ajudar a avançar. Excelente. Presidente Lauro, queria fazer uma pergunta. Eu tenho aqui uma pergunta, mais ou menos nesse sentido, vamos dizer assim. Como é que o Ministério vê a autorregulação? Porque tem alguns setores que estão tentando se autorregular, né, em alguns temas, e eu queria saber se o Ministério tem uma opinião sobre isso, se vocês estudam, primeiro, fazer um revogaço de alguma regulação e passar para a autorregulação, e também se, digamos assim, os estudos que vocês fazem, as lições aí da escola, as regras, as orientações não poderiam servir para o setor privado também, fazer um convênio aí com algumas associações aí do setor privado, dizer, olha, se vocês quiserem se autorregular, por favor, façam isso aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Eu pensei nisso agora, por causa da pergunta do Ricardo, falei, eu acho que a gente poderia, em alguns setores, poderiam estar mais próximos de uma autorregulação, desde que tivessem aí os princípios aí, os mesmos princípios do governo, entendeu? Fazer alguma coisa meio padronizada, não da regulação em si, mas da metodologia, né? Como é que a gente entra lá, o que a gente deve evitar e o que a gente deve fazer, para não criar também outro monstrengo aí de regulação que a gente se perde no meio do caminho, né? Não sei, tem as associações de normas técnicas também, Metro, a BNT, eu não sei como é que o governo vê isso, como é que o Ministério da Economia enxerga isso. O decreto de AIR, assim como o guia, ele já endereça isso, né? Então, quando a gente está olhando alternativas, na hora lá de resolver o problema, identificou o problema, vai identificar alternativas. Dentre as alternativas que precisam ser olhadas, uma é não regular, mas outras são alternativas não normativas, ou seja, né, autorregulação é uma delas. Então, essa ideia ela está bem presente no decreto de AIR, e é importante que esteja, porque a gente não tem como hábito, né? A gente cresceu escutando que a gente resolve o problema regulatório com mais regulação. E o decreto um pouco vem para falar, olha, por isso que está escrito explicitamente. Olhe, não regular, né? A situação é a situação atual, se você não fizer nada, ou alternativas não normativas. Pode ser campanha informacional, pode ser autorregulação, aí a gente tem ali uma gama maior. Então, não há problema, né? Isso está bem claro.
A questão lá do convênio, que você fala, do setor privado, eventualmente não dá para fazer para todos os cursos, mas, por exemplo, esse mais básico, que não vai tratar dessa questão que é mais sofisticada, não precisa ter convênio. Qualquer de vocês que acabando o seminário, clicar no link que está na apresentação do Marcelo, vai entrar no nosso curso lá de conceitos fundamentais e vai fazer o curso, né? Claro que com o tempo isso pode ser feito eventualmente com outras coisas, mas a ideia é isso mesmo, ninguém inventar a roda, né? O que a gente já está fazendo, que é um treinamento mais fundamental para todo mundo, é possível utilizar. Essas outras questões, é claro que a gente pode sofisticar sim, e eu acho que do jeito que está escrito no decreto, a gente tem o gancho para isso. E é muito difícil, né? De novo, mexer a cabeça. A gente está acostumado a fazer mais regulação, não a pensar em maneiras diferentes de resolver o problema. Na verdade, o foco tem que ser o problema que a gente quer resolver e o objetivo que a gente tem que atingir, e não a forma, né? Que é a regulação ou não regulação, enfim. É o que se presta melhor. Obrigado. A mudança cultural, Laura, acho que é para os dois lados, né? O setor privado, ainda que reclame da regulação, também está acostumado com a regulação. Então, a gente tem diversos setores aqui, diversas empresas aqui que chegam, toda vez que vai se mexer numa regulação, o cara, não, peraí, não mexe não. É uma mudança aos poucos. A gente viu isso muito na aviação, foi bem interessante, assim, ver a mudança até de representação que era feita institucional junto aos reguladores, né? Quando a gente começou a discutir mais regulação, fazer consulta pública, as primeiras consultas públicas eram um absurdo, assim, da ANAC 2007, 2008, era gritaria, era quem gritava mais, jogava papel, apelava. A gente explicou, gente, no grito não vai ganhar nada aqui. Aqui vai ser, prepara argumento técnico, traz os argumentos, a gente vai discutir. Então, é dos dois lados. A gente tem que se preparar para entender e discutir regulação, mas o regulado, o setor privado também, que às vezes está só acostumado a gritar e a impor a vontade dele, dependendo do órgão. Então, acho que a Kelvia, ainda bem que ela está aqui, que ela sabe o decreto todo de cor e todos os detalhes e todas as nuances, porque foi ela que escreveu, então ela sabe exatamente o significado de cada palavra que está lá. Então, a lógica é essa, já deixar preparada a base para qualquer avanço. Só que esse avanço depende da mudança cultural de nós, né? Somos um governo liberal e um ministério extremamente liberal por conceito, por filosofia. O ministro Paulo Guedes é um liberal, né, na sua essência. Então, é óbvio que pela gente não teria nem regulação, mas entendemos que tem necessidade de regulação em determinados casos, bem específicos, delimitados, em que a gente tem que trabalhar para eles. Então, se a autorregulação for algo que o setor tiver maturidade para fazer, né, que entendemos que de fato vai resolver a situação, né, a gente quer mais isso mesmo. Então, essa seria a linha, mas num caminho de mudança cultural importante. Se a gente simplesmente libera isso no mundo hoje, a gente vai ter efeitos ainda muito ruins, né? Acho que tudo tem um caminho de maturidade. E eu achei legal essa sua lógica do, né, manual para a autorregulação, né, que é a minha. A previsão no decreto é uma coisa, a outra coisa é dizer, olha, o que entendemos que é adequado para aqueles que quiserem seguir a autorregulação, né? E aí não precisa nem pensar em certificar com a gente, né? Mas, assim, se você entender que está aqui, você segue, eu acho que é um caminho sempre que a gente pode ir buscando. Aí deixa eu só complementar, na verdade, o que a gente precisa pensar é qual é o cardápio que está disponível para os reguladores. E mais regulação é só um. Tem outros, tem autorregulação, campanha de informação, uma série de soluções, né? E é muito importante, gente, o trabalho de vocês realmente com o setor privado, né? Eu não sei, Marcelo, mas nas reuniões suas que eu acompanhei, eu nunca ouvi setor privado pedindo desregule. A gente sempre ouve, o meu caso é diferente. O meu setor, olha, eu só concordo completamente com melhoria regulatória e desregulamentação, mas é que no meu caso é diferente. Então, enquanto a gente não mudar um pouco essa mentalidade, as coisas ficam mais difíceis, né? Não dá para ser bom só para os outros, né? A gente tem que tentar fazer na gente, né? Então, e o papel de vocês nisso, e a gente tenta ajudar abrindo os cursos, mas vai levar um tempo também para vocês, né? Porque a forma de interação tá um pouco arraigada, né? É assim porque sempre foi assim, mas cadê os dados? Não, calma, não tem bem os dados. Né? Então, é bom a gente lembrar do que aconteceu quando a Anvisa resolveu pela primeira vez na vida fazer uma tomada de subsídio, no caso lá da rotulagem nutricional. Né? A grande questão que aconteceu no país. O país parou, eu falei, gente, pelo amor de Deus, eu achava que era uma tomada de subsídio no ANR, eles editaram a regra. Não, é porque a gente não está acostumado ainda, mas a gente vai chegar lá. Concorrência é bom para os meus fornecedores, né, pessoal? Nunca para mim. Então, essa é a grande dificuldade que nós temos aqui em desregular coisas. Perfeito.
Bom, eu vou colocar mais duas perguntas aqui. Eu quero separar o tempo para evidências. Eu anotei aqui que vocês vão cantar, então vocês só avisem para a gente não extrapolar o horário e perder essa. Duas perguntas, uma sobre monitoramento e avaliação e uma outra sobre participação do setor privado. A de monitoramento e avaliação foi feita pelo Denis Guimarães, que é o seguinte: a Secretaria Executiva do Ministério da Economia coordena ou participa da coordenação dos trabalhos do CEMAP, né, o Conselho de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas, né, que tem dois focos ali, que são gastos diretos, né, o CEMAG, e os subsídios da União, né, o CEMAS. A pergunta é a seguinte: existe algum mecanismo institucional análogo ao CEMAP sendo pensado para gerar maior consistência e harmonia entre as políticas regulatórias, né, a ação regulatória, ou seja, um comitê de monitoramento e avaliação para a ação regulatória do Estado, aos moldes do CEMAP? E a segunda é uma fusão aqui das perguntas do Matheus Adame e do José Lessa sobre a participação, o papel da iniciativa privada na melhoria da qualidade regulatória. Então, de fato, em diversos setores vimos contribuindo, o IBRAC vem contribuindo há anos em consultas públicas, né, participações em audiências, etc., mas ainda talvez com uma pouca reverberação na qualidade da regulação efetivamente, né? Parece que o agente público ainda está, digamos assim, capturado pela ilusão do protecionismo do usuário de serviço público, né? Regular exaustivamente é a resposta que o administrador quer e aparentemente gosta de dar. Então, onde, nesse contexto que é evidentemente complexo, a iniciativa privada poderia estar errando, né, e onde ela poderia melhorar nessa interlocução com o regulador, né? Então, essa percepção de que as contribuições ainda reverberam pouco na regulação, né, efetiva, final, se há algo a melhorar no envolvimento, ou na forma, ou no nível de envolvimento da iniciativa privada. E aí, no caso, né, especificamente do IBRAC, né, mas não só. Marcelo, eu falo essa e você fala do CEMAC, porque você está ali na linha de frente do CEMAC. Então, nessa do setor privado, que bom que vocês fizeram essa pergunta, porque o que acontece? Existe uma certa, como é que eu vou falar? Relação de desconfiança talvez seja forte, mas vamos pegar de novo o caso lá da tomada de subsídio, né? Qual que é o mecanismo natural que o setor privado faz? E aí eu senti isso também quando a gente fez a consulta das diretrizes e do guia lá atrás, tá? Então, às vezes a gente acha que entupir o setor público de contribuições é a melhor maneira que o setor privado pode fazer, né? E às vezes as contribuições elas são super longas, às vezes a gente não define bem qual é o objetivo da contribuição, a gente quer reclamar, e tudo isso é legítimo, mas em termos de melhorar, tem que melhorar a qualidade de argumentação mesmo, assim, pensar nisso também. E não acontecer, então, de novo, lá nos subsídios, milhares de contribuições, muitas, de mesmo teor, que mostram até um determinado movimento, não, isso aqui eu tenho medo desse tipo ou talvez afete meus interesses, ou eu não entendo bem, que eu acho que foi bem o que aconteceu no AIR, a Anvisa nunca tinha feito, quando faz pela primeira vez, tomou pancada de tudo que é lado. Então, a gente tem que entender que é um processo que também é oneroso para cá. Então, tem que o setor privado trabalhar bem as questões, em vez de primar, não vou fazer laudas e laudas e vou entregar na última hora, que é o padrão, né? Ou eu não, vou fazer com qualidade, vou tentar entender, vou colocar dados e argumentos reais. Isso é muito importante, né? Então, eu vejo muito isso, a gente viu isso nas diretrizes. Tem uma questão cultural também, né? O setor privado também faz muitas contribuições no sentido de ter mais prescritividade. Então, a gente se viu ali nas diretrizes tendo que, e a gente respondeu, fizemos questão de responder todas, para falar, olha, a minha opção regulatória é menos prescritividade. E aí tem um pouco, talvez, essa noção de o que reverbera e o que não reverbera. Reverberar é apenas se o setor público aceitar a contribuição total como válida? Não necessariamente, né? Como o Marcelo já falou. O importante é que se esclareça, olha, e a gente tentou fazer isso, por exemplo, lá na diretrizes e o guia, não, você está falando aqui que eu tenho que definir urgência de 500 mil maneiras, 2 páginas, então, do decreto seriam só urgência, e a gente procurou fazer por incentivo, quem usar a hipótese de urgência, em até 2 anos, vai ter que fazer RR. Então, tem também uma troca de
vamos dizer assim, de informação sobre esse ponto, né? Reverberar e aceitar o que o setor privado fala, a gente escuta isso muito também. Não, reverberar significa eu ouvi, eu respondi. Né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. E não achem que a melhor função objetiva é entupir o setor público para processar essas coisas. Não é. Pode continuar entupindo, mas isso acaba reverberando ruim, porque vai demorar mais a resposta, vai ficar mais custoso. Né? E, claro, o setor privado pode fazer o que quiser, mas na linha da gente tentar fazer junto para melhorar o país, olha, eu tenho várias sugestões, e a gente explica por que aceita ou não aceita, e dentro do setor público isso vai levar um tempo também. Né? A gente até pouco tempo atrás tinha a noção de que conversar com o setor privado é captura em si. E a gente sabe que não é. O setor privado tem um papel importantíssimo nessa mudança de mentalidade, no olhar externo, na crítica construtiva, né? Mas é preciso só a gente ter atenção com o significado de reverberar. Né? Tá bom? Vou complementar esse ponto da Kelvin, né? Isso é interessante. Hoje eu acabo presidindo o GSEX aqui dentro da Camex também, o Grupo Executivo de Comércio Exterior. O ministro é o presidente, mas eu muitas vezes indo para as reuniões. E lá também fazemos consultas públicas sobre determinadas medidas, e os resultados da consulta pública, muitas vezes os privados vêm aqui, olha, vocês receberam 200 contribuições no sentido tal, e só 10 no outro sentido, e vocês não acataram. Tipo assim, isso não é votação, né, gente? Não é um sistema de voto que quanto mais contribuição vier, ganha, não é esse ponto, de fato, como a Kelvin colocou, é a qualidade da contribuição. Eu já tinha comentado na minha fala inicial. Bom, primeiro, não é votação. Segundo, não é negociação. Não é eu sentar, olha, você está querendo regular assim? Então, eu acho que deveria regular assim. Vamos regular no meio? Não, para. Os pontos não são esses, né? Até daria uma palestra específica sobre isso, mas a gente está aqui tentando trabalhar em nome da coletividade, em nome do interesse público, e muitas vezes é diferente, sim, da posição do privado, né? A gente está tentando atingir um determinado efeito que entendemos que é o melhor para a sociedade, e não vai ser um ponto de negociação. É importante eu entender seu ponto de vista para ver se eu estou atingindo efeitos além daqueles que eu estou pretendendo, né? Isso é muito importante, mas não significa que é sentar e negociar, mas é um processo de maturidade das consultas públicas. E também, acho que, reverberando o que a Kelvin falou, não é aceitação total de todos os pontos que são colocados. É importante ouvir, entender, comentar e argumentar dentro do meu ponto para fazer a regulação. Estou fazendo uma determinada regra por isso, você está me trazendo um ponto, eu estou te respondendo por que cabe ou por que não cabe, né? Acho que é um processo de maturidade, a gente vai crescendo junto, e esse processo vai variar de órgão para órgão, né? Como dissemos, tem órgãos que fazem isso já há anos, tem órgãos que vão começar a fazer agora. Vai ser completamente díspare a forma de como fazer, heterogênea, o tratamento de cada consulta pública, de cada análise de impacto, e aí a gente vai ter que ir com o tempo e convergindo isso. E aí eu venho para a sua primeira pergunta, que é interessante também, bem polêmica no mundo dos reguladores, né? Os dois instrumentos, eu acho que nos últimos 3 anos, a gente tem tratado junto, a avaliação do gasto e a avaliação da regulação. Tem a ver com o diagnóstico que eu disse da criação do Ministério da Economia, né? Eu gasto mal o recurso público e preciso melhorar, eu crio regra demais e travo o ambiente de negócio. A gente tem reforma desses 2 caminhos. Mas, nos últimos anos, aí, quando a gente estava criando os guias, o guia tanto de análise de impacto regulatório quanto o guia de gasto público, a lógica antes de criar regra, antes de gastar dinheiro público, pensa se o objetivo que você está querendo realmente é o melhor objetivo para gastar o dinheiro público ou para criar um custo para o público gastar dinheiro, né? Quando eu estou criando regra, eu estou criando custo para o povo gastar dinheiro. Então, as duas coisas têm que ter uma mesma base antes de pensar, né? Os instrumentos têm que ser parecidos, ainda que eu tenha guias diferentes, abordagens diferentes, mas é a mesma lógica. A gente deveria pensar sempre antes de fazer as coisas no governo. Vários países dos que a gente mencionou têm, na apresentação, têm lógicas sistemáticas de avaliação de gasto e de avaliação de regras, e por isso que estão melhores colocados do que nós estamos. Então, as duas coisas são importantes de caminhar junto, mas são caminhos diferentes, tá? Por isso, a pergunta foi, a gente tem um CEMAP para avaliação do gasto, a gente pensa em fazer um CEMAP para análise de impacto regulatório? Eu acho que pode fazer até sentido. Para o momento que estamos agora, entendemos que a análise de impacto regulatório está muito mais avançada, está sendo disseminado para todo mundo, vai ser obrigatório todo mundo fazer, vai estar na lei que as pessoas vão ter que fazer. Então, elas vão ter que fazer isso agora. Então, é um passo de implementação que está muito mais avançado que a avaliação do gasto.
A avaliação do gasto, ainda que eu também tenha recomendações do Comitê Interministerial de Governança para que se avaliar toda a política, antes de começar a gastar dinheiro, eu tenho que pensar, antes de dar um subsídio, antes de dar um benefício tributário, eu tenho que pensar antes de fazer, ainda é pouco sofisticado esse trabalho. Muitas vezes a decisão é muito política, né? Eu sempre citei em palestras sobre avaliação de política pública, o programa Cabelo para Todos, que poderíamos lançar um dia no Palácio do Planalto. Então, chega lá o nosso representante dos carecas, apresenta esse projeto para o presidente, diz, presidente, vamos encher isso aqui de gente, todos os carecas vão ficar felizes, e aí é assim que, muitas vezes, historicamente, a gente cria políticas novas, políticas para um determinado segmento, sem pensar se faz sentido dar dinheiro para careca, é melhor dar dinheiro para o hospital. Então, é caricato, mas tem várias políticas que são criadas exatamente dessa forma. E a gente precisa impedir que isso aconteça. Então, na análise de impacto, acho que os instrumentos, a determinação legal já está bem alinhada e agora é implementar. Na avaliação do gasto, é um custo político ainda muito grande você pensar ou segurar ou frear a elaboração de políticas novas. Então, a gente não conseguiu, e aí historicamente até recentemente, a mesma força para a discussão da análise de impacto regulatório. É um governo que se preocupa também com gasto, a gente está fazendo discussão nestas semanas com o governo sobre, olha, tem políticas que a gente poderia mudar para poder focar naquilo que a população precisa, né? Esse é o debate do Renda Brasil de agora. Vamos melhorar a proteção social da população, vamos aprimorar o programa de Bolsa Família, mas sem furar o orçamento que eu já tenho. Então, eu preciso rever os gastos que eu tenho para baixo para poder alocar esse recurso para isso. No CEMAP, então, ainda há algo muito de convencimento, algo muito ainda light na implementação da avaliação das políticas públicas. A gente precisa, essa lógica da análise de impacto regulatório, que a gente conseguiu avançar bem, a gente tem que levar para a avaliação do gasto, para poder também ter mecanismos mais forçosos de avaliação antes de criar gasto público. Como eu disse, do lado da análise de impacto regulatório, a gente já está mais avançado nos instrumentos. O igual, se eu criasse um comitê para fazer essa homogeneização, eu acho que tem ganhos, né? Seria uma lógica boa da gente começar a trabalhar para dizer, olha, todo mundo, vamos ver aqui como é que a gente está avançando nisso. A gente já tem os instrumentos que são mais avançados, faz sentido a gente ter um comitê para poder começar a trabalhar todo mundo junto numa convergência de lógica regulatória, né? Não adianta cada órgão regulador fazer regra de uma forma e a população não conseguir entender nunca como uma regra é feita. Para a melhoria da sensação de que o país faz sentido, de que as regras são, como as regras são feitas, é muito importante que essa forma de fazer regras também vá para uma convergência, para que a forma como interage com o órgão ambiental seja parecido com o órgão de regulação de aeroporto. Eu acho que é um caminho, tá? É um caminho que a gente tem que fazer. É um debate de supervisão regulatória que a gente já faz com as agências tendem a rechaçar essa ideia numa lógica de não perder sua autonomia, mas eu acho que a gente vai ter que, no futuro próximo, ir convergindo para isso. O comitê pode ser uma boa ideia, a CEAI hoje já tem um papel institucional disso, de revisar a análise de impacto regulatório, né, trabalhar um pouco nessa supervisão, mas ainda não uma coisa muito forte, e eu acho que faz sentido a gente ir caminhando para isso, não para tolir a liberdade e a autonomia dos reguladores, mas para trabalhar nessa uniformização da sensação que as pessoas têm do que é a regra, né? Isso vai fazer parte da melhoria da percepção regulatória. A ideia é boa, eu acho que pode ser trabalhada e a gente tem que botar um pouco nesse caminho institucional aí na chegada de um grande supervisor, de um comitê para poder fazer isso. Eu acho que faz sentido da gente pensar assim. Maravilha. Tem mais duas perguntas aqui via bate-papo da sala. A professora Vera Torstensen, da FGV, pergunta como está o processo de acessão do Brasil ao OCDE? Qual seria a métrica da OCDE para fazer os indicadores de governança regulatória? E a segunda, do Weber Filho, é o seguinte: os diversos ramos da engenharia empregam, entre aspas, linguagens de modelagem específicas para representar de forma gráfica e visual aquilo que está sendo concebido e projetado. Ao se construir regulações, não seria interessante se pensar em uma engenharia de regulação que forneça uma linguagem de modelagem padronizada que permita modelar regulações de forma sistemática e eficiente? Então, vamos lá. Como é que está o processo de acessão? Bom, pessoal, a gente também, uma coisa que nós temos trabalhado aí nos últimos anos, eu acho que a gente já trouxe essa conversa aqui até para o IBRAC,
em 2017, bom, anos e anos de aproximação com a OCDE é muito receptiva a uma aproximação maior com o Brasil, mas nunca tínhamos, de fato, sinal do Brasil de que vamos ingressar à OCDE. Durante muitos anos havia uma posição do país de que, olha, não precisamos nos comprometer com a OCDE, né? E aqui, até no Ministério da Fazenda, nós éramos incentivadores de que entrássemos, porque a gente sabe que os benefícios disso, de convergência das políticas públicas, são muito bons, de alinhamento com os países de desenvolvimento, com cultura parecida com a nossa, seria muito importante para o país. Finalmente, em 2017, convencemos o presidente, aí na época o Temer, a encaminhar a carta dizendo: estamos à disposição para entrar na OCDE. Anos de tentativa, finalmente conseguimos. Só que no momento em que a OCDE estava sendo muito... esse processo de entrada de novos membros virou uma discussão na OCDE, fomentada entre os Estados Unidos e os países da organização. O secretário-geral da OCDE, que é um mexicano, o Angel Gurría, ele querendo incentivar um maior número de membros e, ao mesmo tempo, os Estados Unidos discutindo essa forma, critério para a entrada de novos membros. Essa discussão, a gente mandou a carta, junto de 5 outros países estão na fila para entrar, Argentina, Peru, Bulgária, Romênia e Croácia, e esse processo acabou nunca andando, né? Nos últimos 3 anos não tivemos avanço nenhum da forma de entrada na OCDE. Precisamos do apoio expresso dos Estados Unidos e, finalmente, ano passado, 2019, conseguimos o apoio do presidente Trump, expresso, colocado no Twitter, né? Nosso sonho era ter um Twitter do Trump apoiando a gente conseguiu. Mas a conversa na OCDE continua avançando. Todos os meses eles têm conselho de representantes, conselho de delegados da OCDE para discutir na entrada de novos membros. Até hoje eles não acertaram qual seria o cronograma adequado de entrada dos membros. Então, estamos parados nessa situação. Independente disso, nós já começamos a fazer a nossa parte. Para entrar na OCDE, a gente tem que revisar nossa legislação perante uns 252, deve estar hoje, instrumentos da OCDE, que versam sobre várias coisas. Regulação, uma delas, concorrência, anticorrupção, tributação. A gente era aderente, em 2017, a só 35 desses instrumentos. Para a gente poder entrar para a OCDE, a gente vai ter que revisar tudo, né, chegando perto dos 250. Podemos negociar um ou outro, mas temos que passar nossa legislação por tudo isso. E mesmo sem ter o sinal verde para esse processo formal de começo de entrada na sociedade da OCDE, nós já começamos a fazer nossa parte aqui, um trabalho brutal de adesão a instrumentos, revisão à nossa legislação. Tá? Então, os números mudam todo dia, mas dos 35, devemos estar hoje já aderentes a uns 92, 93 instrumentos da OCDE. Isso é muito legal. Significa que várias partes da nossa economia, nós já estamos, da nossa legislação, nós já estamos revisando os instrumentos para estar mais aderentes ao que os países desenvolvidos têm feito. Né? Isso tem excelentes avanços em várias áreas do governo. Então, é aí que estamos no processo. Ainda aguardando, agora, né, com a mudança do governo americano, com a mudança também do secretário-geral da OCDE, que muda no começo do ano que vem, aí esperamos que destrave esse processo de adesão dos novos membros e que o Brasil seja prioritário na entrada na organização. Não só pelo nosso tamanho, pela nossa importância, pela nossa proximidade histórica com a organização, mas também pelo esforço que temos feito de adesão, mesmo ainda fora do processo de acessão. A métrica OCDE para melhoria regulatória, eu vou pedir ajuda da Kelvinha, se ela tem detalhes sobre isso. Tá. Bom, normalmente, o que a OCDE vai acompanhar é o que está escrito lá nas recomendações, né? As 2 de política regulatória nós aderimos e de tempos em tempos eles vão ali fazendo essa grande análise periódica, né? Os países vão informando. O Brasil, mesmo não sendo membro, ele participa de várias dessas análises. Então, eles vão olhar os pontos que a gente aqui tratou. Vai ter indicador de gestão do estoque, de AIR, de ARR, né? E um que a gente sempre está bem e que a OCDE acompanha é em relação a, por exemplo, consultas públicas, né? A gente está bem, porque as nossas agências já fazem bem, mas a gente também, de outro lado, a gente sempre recebe o alerta de que bom que as agências já fazem, precisamos ampliar para a administração toda. Então, eles vão olhar esses indicadores, assim, dos temas que a gente está tratando aqui, né? Porque a OCDE busca sempre olhar como é que está a aplicação, a implementação das recomendações em relação aos temas. Então, isso é divulgado periodicamente e o Brasil já participa, tá?
Perfeito. Bom, segunda pergunta da engenharia da regulação, né, de se não faria sentido a gente trabalhar numa engenharia única de regulação, é exatamente o que eu estava tentando responder na minha pergunta do CEMAP. Gostei muito da sistematização dessa pergunta. Quando eu disse que, né, no CEMAP a gente está tentando organizar a forma de avaliar as políticas públicas, mas eu acho que a gente ainda não tem o enforcement dessa análise do gasto. A gente criou esse enforcement na análise de impacto regulatório, mas tem que ajudar a sistematizar exatamente a engenharia da regulação em todos os reguladores, né? Não adianta cada regulador pensar a regra de uma forma. Tem que ter um manualzinho, uma sistemática de fazer. Convergir para uma sistemática dessa faz todo sentido, para que as pessoas percebam a regulação da mesma forma, independente de quem fizer a regulação. A gente estava estudando aqui várias formas de regulação, modelos regulatórios diferentes, né? E começamos aqui com a Kelvin, o grupo que é nossa grande equipe de regulação, a Suiane eu vi que está aqui, Gustavo Oliveira também e a Alex está aqui presente. A gente começou a discutir aqui quais são os modelos de regulação, como é que a gente trabalha nessa convergência, né? Regulação é uma técnica só, é uma engenharia só, os setores mudam. Então tem um modelo muito interessante, que é o espanhol, que a gente estudou um pouco esses dias, que criou uma agência única, uma agência que tem um colegiado de diretores e departamentos específicos. Então, tem um departamento de energia, um departamento de transporte, um departamento de concorrência e consumidor, e esses departamentos específicos, a gente ainda está detalhando e discutindo. Hoje até tem um encontro com vários espanhóis que estão aqui, não por isso, mas a gente já pode até ajudar a discutir o assunto. Cada departamento específico tem um conhecimento técnico e a regulação está sendo feita por esse órgão colegiado único. É um modelo interessante. Eu acho que não dá para a gente aplicar no Brasil, que a gente tem uma diversidade de setores, um país gigante, mas é uma ideia, um conceito interessante de, poxa, a regulação poderia ser uma coisa só, né? Como é que a gente converge para ter a técnica de regulação única, mesmo com os conhecimentos diversos técnicos dos setores e as especificidades de cada um, né? É um ótimo ponto e eu acho que a gente tem que avançar para isso. Bom, chegamos às 11 horas, estamos aí já tínhamos passado do horário combinado e foi, sem dúvida, excelente as apresentações, os comentários, a interação, as perguntas, né? Eu gostei demais e queria agradecer a todos que participaram com as perguntas, todos que estavam aqui presentes e principalmente ao Marcelo e a Kelvia por terem, mais uma vez, nos dado a honra e o privilégio aqui da companhia e da troca de ideias sobre temas tão interessantes e tão importantes, né, para todos e para o país como um todo. Então, obrigado mais uma vez. Marcelo, se vocês quiserem fazer comentários finais, por favor. Só agradecer, a gente gosta muito de debater esses temas sempre e achamos que é muito importante para o país, né? E falar que a gente está sempre à disposição para esse tipo de diálogo, tá bom? Obrigada. Também agradecer, Ricardo e Laura, pelo tempo, pelo convite, né? Pela honra de estar aqui. É sempre um prazer discutir com vocês. No universo inteiro que nós temos aqui nesse ministério, voltar para esses assuntos que nós nos divertimos tanto sempre é importante, né? Então, por favor, convidem sempre que achar que a gente pode contribuir para o debate de vocês e estejam sempre, vocês sabem disso, convidados a vir aqui conversar com a gente, a chamar a gente e se quiser trazer algum tema para a gente estudar. E aí todo mundo que fez perguntas também, né, e que aqueles que não conseguiram fazer ou que tem outras dúvidas e outras sugestões, só tragam para a gente. Então, por exemplo, essas duas discussões, né, tanto sobre um órgão supervisor, ainda que um colegiado, e uma engenharia de regulação, isso contribui exatamente para melhorar o envelopamento das ideias que a gente está tendo, né? Vocês trabalham com isso, vocês conhecem bastante, então ajudem-nos a ajudar o país a mudar, tá? Muito, muito obrigado, agradecer de novo o convite de vocês, as palmas aí que eu recebi, que a gente recebeu, agradecer a Kelvinha pela parceria, né? A Kelvin é, de fato, uma gestora pública espetacular e é um grande motor de todas essas mudanças, né? Perseverante, persistente, não só ela como a equipe aqui presente, de novo agradecendo Suiane, Alex que está aqui, Gustavo não sei se está aqui, mas ele está de férias, mas é nosso time aqui, nosso bravo time que está sempre brigando
pelas mudanças regulatórias, tá? Estamos sempre à disposição e vamos seguir aqui tentando ajudar a mudar o país. Obrigado, gente. Maravilha, obrigado, parabéns de novo a vocês, a toda a equipe, e reforçando, para quem não estava no começo do evento, o nosso convite para os demais painéis do nosso seminário, que continuam na próxima quinta-feira, depois na segunda e na terça. Presidente Lauro. Só agradecer, obrigado aí mais uma vez a vocês dois, parceiros de muito tempo do IBRAC, estamos sempre à disposição aqui, no que a gente puder, a gente ajuda. Vamos pensar numa autorregulação aqui também. E vamos pensar como é que a gente traz o Ministério Público para aprender um pouquinho de regulação também, para ver se causa menos problemas para a gente. Ministério Público e Judiciário, vocês são importantes. Um pouco desse medo do setor privado aí de desregular é que se desregula ou desregula alguma coisa, você está sujeito às ações civis públicas de tudo que é lado, né? Então, mas é extremamente importante o trabalho de vocês, gente. Muitíssimo obrigado. Viu? Obrigado mesmo.